Porque, na verdade, o presente não existe, né? A gente sempre está andando no futuro a uma taxa de 1 segundo por segundo. Quando a gente fala assim, estou no presente, no momento que eu falei estou no presente, isso já é passado, né? Porque, na verdade, é um instante de tempo específico, né? Sim, a gente está o tempo inteiro viajando no futuro. Perante os humanos, o tempo é meio que uma ilusão, assim. Imagina que você começa por alguma razão que esteja, tem a impressão de que o tempo começa a passar mais rapidamente. O ritmo de tudo começa a passar mais rápido. Se isso começasse a acontecer, o tempo não deixou de ter um caráter como tempo. Se o presente não existe, como é possível o futuro existir? Porque a única restrição que a gente tem pro tempo é que o tempo ele não... Felipe Menezes. Ele é professor, mestre e doutorando em física. Hoje ele vai nos revelar a verdade sobre o espaço-tempo, física quântica e verdades brutais sobre o universo. O tempo ele teve um papel diferente, ele foi visto de forma diferente ao longo dos anos, né? O que eu tô chamando de determinismo é, a partir de condições iniciais, você saber falar qual vai ser o seu sistema depois de um tempo. Que é basicamente uma questão de evolução, né, no tempo. 100 milhões de anos atrasa 1 segundo, 2 relógios. Então assim, você consegue fazer relógios com uma precisão absurda. A distribuição de probabilidade, ela evolui deterministicamente. Mas não significa que você sabe qual é o valor daquelas grandezas. Mas assim, no ponto de vista clássico da coisa, a física ela é... A gente pode dizer que o universo está determinado ou não, de forma geral. Então, rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Valeu, Felipe, por ter vindo aí, cara. Valeu demais pelo convite, né? É um prazer. Cara, pra gente começar, assim, eu já tenho uma pergunta, enfim, de um tópico que me causa muita curiosidade. E eu acho que o pessoal também se interessa muito por isso, né? Quem vai cair de paraquedas aqui também. Pra gente começar com uma questão fundamental da física, que é o tempo, né? Então, assim, se você pudesse, né? Se a gente pegar uma pessoa e ela conseguisse viajar na velocidade da luz e ela voltasse pra Terra daqui a 1 ano, ela vai ter envelhecido mais do que a gente aqui, teoricamente falando, né? Assim, a questão da passagem de tempo... no caso, assim, a gente vai ter envelhecido mais do que a pessoa. A gente vai ter mais... Isso, exatamente. Teriam se passado meio que anos aqui a mais do que pra ela. Isso, certo? exatamente. Boa. Mas uma coisa que pelo menos que é importante falar desses pontos, que normalmente é uma das confusões que se dá nessa questão da passagem de tempo, é que uma das coisas legais de relatividade é que ela fala que o tempo ele é relativo ao observador, a quem está medindo os intervalos de tempo. Só que às vezes quando a gente vai interpretar os resultados, a gente volta para a noção de tempo absoluto. Então, por exemplo, quando a gente chega e fala, a pessoa deu uma volta, por exemplo, por um ano no relógio dela, digamos assim, ela está lá dentro. Na hora que ela volta, ela vai perceber que tudo que estava na Terra envelheceu mais do que para ela. Sim. Apesar de que para ela, genuinamente, passou 1 hora. Que é a parada do Interestelar, né? Exatamente. Eles viajaram lá e tal. Exatamente. Então, assim, essa questão da passagem de tempo é porque tem muita gente que às vezes chega e fala, não, beleza, mas é só uma impressão de que o tempo passou mais devagar. Não, ele efetivamente passa em ritmos diferentes, porque na verdade a noção de tempo, ela não é uma noção absoluta, de fato. Mas, então, calma lá, cara. Me explica o que exatamente é o tempo, assim, e como que é possível uma pessoa viajar à velocidade da luz, ou enfim, uma velocidade maior, voltar e aqui o tempo ter passado mais rápido aqui do que para ela. Certo. Assim, o tempo, na verdade, o tempo, assim como qualquer outro tipo de coordenada, né, de posições, são coordenadas no espaço-tempo, no universo. Então, por exemplo, da mesma forma que quando a gente pega um ponto qualquer dessa mesa, né, você, por exemplo, um ponto qualquer numa mesa, você pode atribuir coordenadas para ela, né? Você pode colocar como se fosse uma grade e falar, olha, qual que é a coordenada desse ponto aqui na mesa. Aí você inventa, por exemplo, um sistema que vai te falar qual que é a distância do início da mesa até esse ponto. E aí você vai, a partir de um número, identificar qual que é a posição, né, do ponto que você está analisando. O tempo segue a mesma lógica, só que o tempo ele tem uma característica diferente das outras coordenadas. Que, por exemplo, você consegue ir para frente, para trás, né, espacialmente falando. O tempo você não consegue ir para frente, para trás, né? O tempo é uma das coordenadas do espaço que ela só flui para frente. Então, na verdade, o único tipo de requerimento assim, mais fundamental do tempo é que ele só passa para frente. Então, na prática, esse tipo de efeito que aparece de relatividade, né, de o tempo passar mais devagar para um do que para outro,
Na prática, assim, ele é esquisito, é um comportamento, assim, não intuitivo, pelo fato da gente não vivenciar isso, né, no dia a dia, no cotidiano e tudo. Mas na prática, a única coisa que a gente está fazendo é manter o que a gente sabe do tempo, que é cada pessoa, quando olhar no relógio, vai ver os batimentos tranquilos, né? E a questão é quando a gente faz comparações de um com o outro. Então, assim, mas de uma forma bem ampla, o tempo ele é uma das formas que a gente tem de indexar posições no espaço-tempo, né? Uma das coordenadas. Igual para você falar a sua localização, você tem que falar exatamente o ponto do espaço que você está, né? Como o tempo também é uma coordenada, então você também tem que falar o seu tempo. E a questão é que da mesma forma, por exemplo, que imagina, você já deve ter visto aquelas, é uma analogia, não é literalmente a mesma coisa, mas por exemplo, quando a gente chega e pega algumas filmagens da hélice de helicóptero que tem na frente, tem algumas filmagens que são interessantes que parece que a hélice está toda deformada. Eu não sei se já viu umas dessas, que a hélice na frente, por exemplo, não é avião, é só aqueles monomotores e tudo, tem uma hélice na frente, e aí por conta da forma como é a captação da imagem, como tá indo muito rápido, ela pega meio que como se fosse um pouco torta. Uhum. É claro que aquilo é um efeito do vídeo, mas a lógica dali é que por conta do movimento, você pode acabar percebendo as coisas distorcidas em relação a outra pessoa. Se uma pessoa rodasse junto com a hélice, ela não ia ver aquelas distorções, coisa que uma pessoa, né, que está do lado de fora poderia ver por conta, nesse exemplo, da captação da imagem. Mas é a mesma coisa que acontece com o tempo. Dependendo do observador, o tempo ele vai ter um caráter diferente. O que não muda nunca, e que é a regra padrãozona do tempo, é que cada pessoa vai ver o tempo passando normal. A cada 1 segundo vai passar 1 segundo e tudo certo. O que muda são sempre comparações, né? Então, da mesma forma também que quando você está em cima da esteira e você correu 5 km, você correu 5 km, mas a pessoa que está do lado de fora vai ficar olhando para você e falar assim, pô, você não andou 1 centímetro, você está parado no mesmo lugar. Sim. Porque distâncias são relativas também. É sempre relativo a o quê? Exato. Não faz sentido, assim, o tempo é uma das coisas que não faz sentido você chegar e falar assim, quanto tempo passou? Você tem que falar, quanto tempo passou? Para quem? Né? Claro. Imagina você chegar na esquina assim e perguntar o tempo pra pessoa, pô, quanto tempo passou em relação a gente aqui? Sim, a questão é que como o tempo, pra gente ver esses efeitos, a gente precisa de velocidades muito altas, a gente tá num regime, né, que é como se o tempo fosse absoluto. Porque a gente não tem velocidades altas, assim, a gente não tá em um regime de velocidades muito altas ou de campos gravitacionais muito intensos para que a gente consiga ver essa diferença na prática. Mas assim, por exemplo, um cara andando de carro a 200 km por hora, de certa forma, o tempo para ele passa mais devagar do que para uma pessoa que tá parada. Sim. Teoricamente falando, assim, no nível... Sim. Bizarramente baixo, assim, mas acontece. Sim, inclusive isso é detectado para essas escalas mesmo, né? Inclusive, assim, a relatividade ela foi proposta, a relatividade especial, que fala dessa questão da mudança, né, da passagem do tempo por conta de movimento, ela é de 1905, né? Claro que toda vez que alguma coisa é proposta, né, a gente vai sempre, ela se aceita como uma descrição física de fato, você passa por um período de experimentação para ver se você observa aquilo. E, por exemplo, com os primeiros resultados, né, você tem hoje, existem relógios atômicos, né, que eles usam estruturas do próprio átomo para poder fazer medições de tempo, e eles têm a vantagem que, eu não sei como é que estão os relógios atômicos atuais, mas assim, a cada 100 milhões de anos atrasa 1 segundo, 2 relógios. Então assim, você consegue fazer relógios com uma precisão absurda, né, e com esse tipo de relógio, se você coloca, por exemplo, esse experimento já foi feito, né, você coloca 2 relógios atômicos em avião, e cada um deles faz um movimento contrário para depois se encontrar e fazer as comparações, né? E você consegue... Esse é um exemplo, né? Mas assim, você consegue... Hoje a gente tem aparelhos, inclusive, que conseguem medir esses efeitos de passagem de tempo em escala de velocidades que a gente tem, né? Porque aquele trem... A mudança do ritmo do tempo acontece para qualquer velocidade. A questão é o quão intenso é essa velocidade para que a gente consiga ver esses fenômenos de fato. Porque assim, se 1 segundo para mim é 1,0000000 uns 15 zeros 1 para você, isso daí pra gente é a mesma coisa que falar que o tempo passou igual, né? Mas a gente tem aparelhos com sensibilidade para poder fazer esse tipo de medida, né? Então, tem muitos anos, é sempre importante enfatizar, porque tem muita gente que... Muita coisa na física que é contra-intuitiva, muita gente ainda acha que não, mas talvez ainda tenha uma possibilidade, não sei, não. Isso aí é uma das coisas que são, né, bem batido. Inclusive o GPS ele também leva em conta efeitos disso, né, de passagem de tempo, para conseguir te falar qual que é a sua posição exatamente. Né, se esses efeitos relativísticos não existissem, GPS não funcionava na prática. Interessante, cara. Agora sim,
me tira uma dúvida. O tempo existe, certo? Uhum. E, bom, esses experimentos, eles conseguem comprovar isso, né? Ele faz parte da realidade. Mas o que exatamente é isso, cara? É uma coisa concreta que está no universo, assim? É uma coisa meio que, enfim, faz parte ali daquelas 3 dimensões, pelo que eu entendo, sei lá. O tempo, assim, na verdade, quando a gente sempre pensa em um espaço com 3 dimensões, no ponto de vista mais físico da coisa, né, você não consegue... O espaço ele tem 4 dimensões, porque o tempo ele entra como uma dimensão do espaço de fato, né? Assim, para entender talvez um pouco melhor como é o tempo ele teve um papel diferente, ele foi visto de forma diferente ao longo dos anos, né? Quando a gente pega, por exemplo, a parte antes de 1900, né, antes de entrar o contexto de relatividade e tudo, o tempo ele é sempre visto como um parâmetro extra, um parâmetro adicional. Então você tinha o seu espaço tridimensional, que as coisas aconteciam, que é o que a gente passa, e o tempo era só uma variável que te passava uma ideia de ordenamento das coisas, né? Então, na prática, o tempo pode ser sempre visto dessa forma. O tempo é um parâmetro que te passa uma ideia de qual que é a ordem que as coisas acontecem, que te passa o ordenamento. Né? Então, assim, o ordenamento... porque é engraçado, né? A gente associa muito o ordenamento com uma questão de tempo. Uma coisa aconteceu primeiro do que a outra, isso necessariamente passa uma ideia de tempo. Mas o ordenamento ele não precisa necessariamente ter uma noção de tempo. Né? Por exemplo, você tem uma lista de coisas, você fala assim, ordena isso de forma crescente. Você vai colocar os valores menores, depois os primeiros menores, depois os maiores. Mas isso não precisa ter uma ideia de que com valor menor aconteceu primeiro, né? Mas é sempre uma questão de ordem. Então o tempo ele era sempre visto como, né, sempre um parâmetro adicional. Um parâmetro adicional, absoluto e tudo. E aí, a partir de 1900, né, uma das grandes contribuições da relatividade é que o tempo ele passa a ser ele faz parte do espaço. Ele não é um parâmetro extra que a gente coloca para entender as coisas no espaço. Ele faz parte da estrutura do espaço. Até 1900 não fazia parte. Assim, a gente não via ele como algo que fazia parte de fato. Não, mas, academicamente falando, assim. Sim, academicamente, assim, você... antes, se você pegar ali entre 1860 e 1900, já se tinham algumas ideias de que precisava mudar alguma coisa, né, de que faltavam alguns entendimentos. Porque na prática, essa questão a gente sempre trata muito a questão da relatividade como do tipo, o Einstein propôs a relatividade em 1905, mas toda vez que tem alguma ideia disruptiva na ciência, ela não vem do nada, né? De maneira geral, sempre tem alguns murmúrios, digamos assim, né? Sempre tem alguns murmurinhos que vão aparecendo no meio acadêmico, alguns problemas que vão aparecendo, e de forma que eles vão meio que se acumulando, até que chega alguém que eventualmente faz alguma ideia que é bem disruptiva com o que se tinha antes, porque, assim, a gente, na ciência, a gente sempre vai melhorando o conhecimento que a gente tem, né? A gente sempre vai adaptando, a gente sempre vai incrementando novas coisas. Até que chega um momento que, dependendo das situações, a gente sempre tem essas viradas, né, de épocas em épocas, que a gente começou a ir para um regime que não é mais tratado na descrição que a gente conhece na ciência, e aí você precisa de alguma ideia muito disruptiva para que a gente consiga realmente perceber do tipo, não, pera, tem uma coisa um pouco mais geral do que eu estava tratando, e vamos incorporar tudo isso. Como, por exemplo, o que está rolando agora, eu imagino, da energia escura, matéria escura, que precisa de uma teoria disruptiva, assim, para conseguir explicar isso de forma unificada, assim, sei lá. Sim, a questão de energia escura e matéria escura é um exemplo. A gente sabe que tem problemas, a gente consegue... A da matéria escura é até engraçado, porque da matéria escura e da energia escura, talvez não seja tanto quanto da relatividade, porque o da relatividade você percebia que faltava uma descrição, inclusive, assim, no ponto de vista mais básico do que estava acontecendo. Porque, por exemplo, matéria escura, a gente não sabe o que é a matéria escura. A gente já fala dela. Vamos só bater um martelo aí no da tempo, relatividade. Cara. A questão assim, da relatividade é que até 1900 você percebia que as descrições físicas, assim, para você conseguir descrever tudo de forma consistente, faltava alguma coisa de fato. Então, por exemplo, o próprio eletromagnetismo, que é antes de relatividade, mas hoje a gente sabe assim, toda vez que você faz alguma coisa de eletromagnetismo, ele já é compatível com a relatividade. Ele já é uma descrição que incorpora a relatividade. Tanto que a relatividade, ela meio que se inicia, ela tem como berço o eletromagnetismo. E aí, no próprio eletromagnetismo, já existia, só para você ter uma noção, as leis de Maxwell, que são as leis que passam para a gente os fenômenos eletromagnéticos, que são as leis que descrevem de fato, a gente usa até hoje, já usava lá atrás, né? Tudo baseado em eletromagnetismo é lei de Maxwell. Ela já passa para a gente que a luz tem uma determinada velocidade, que são 300 mil km por segundo. Só que isso, por si só, assim, esse valor já sai dela de qualquer forma, independentemente de como você vai fazer a descrição do eletromagnetismo. E isso é engraçado por quê? Porque se eu chego e falo para você, eu estou a 30 km por hora. Eu estou a 30 km por hora em relação à Terra, em relação ao que exatamente?
né? Porque movimento é relativo. Não faz sentido você chegar e falar para mim que está a 10 km por hora. Porque, por exemplo, você na esteira. Para você, se você está correndo a 10 km por hora, você está a 10 km por hora, porque na esteira está marcando. Só que eu do lado de fora tô vendo você parado. Então, assim, velocidade é sempre relativa. Você tem que sempre falar essa velocidade em relação a quem? Em relação a qual ponto de referência? No eletromagnetismo, a velocidade da luz, ela tinha o mesmo valor para qualquer referencial inicial que você colocava, né? Qualquer observador que ficasse parado vendo a luz, o eletromagnetismo de fato já passava o mesmo valor de velocidade. Nossa. Então, assim, e isso já era uma coisa que a gente não conseguia descrever com a mecânica clássica. E um dos Isso porque a luz, eu imagino que era tão rápida que você não conseguia metrificar isso. Na época, pior que já existiam alguns experimentos. Inclusive, isso foi muito interessante porque antigamente a gente via a luz, a parte da ótica, a eletricidade e o magnetismo como áreas diferentes. Então, também um dos físicos que foi disruptivo nesse momento foi o Maxwell, que juntou os três. E uma das formas que os físicos começaram a ver de fato a luz como eletromagnetismo é porque a gente já conseguia medir a velocidade da luz. E quando você fazia a descrição de eletromagnetismo, você percebia que as velocidades eram basicamente as mesmas, e aí foi ver que, na verdade, o fenômeno era o mesmo. Mas, então, assim, só pra você ter uma noção, na época, por conta disso, né, como se tinha essa noção de que a velocidade era meio esquisita da luz, como assim tem sempre o mesmo valor? Uma das ideias que se tinha era a ideia do éter, né, que falava assim, ó, a luz, ela tem essa velocidade em um meio específico, que é um meio que é esse intrínseco ao espaço que tá ali. E aí, só que você tinha que fazer um punhado de gambiarra, do tipo, você mudou de referencial, esse meio, que é o éter, ele tem que se comportar diferente, ele tem que dilatar, expandir. Você tinha que fazer uma gambiarra absurda para poder incorporar essas coisas. E também muitos físicos, como as leis de Newton, elas eram utilizadas há muitos anos. Todo mundo falava, provavelmente, o eletromagnetismo que deve ter algum probleminha. Vamos tentar mudar o eletromagnetismo sem mudar a mecânica clássica. E o Einstein ele fez o caminho contrário, né? Ele fez que é a relatividade, né? A relatividade ela é uma generalização da mecânica que acaba sendo compatível com as principais ideias do eletromagnetismo, né? E aí a forma que você tem de resolver essas coisas todas, né? É de fato quando começou a se perceber que você resolvia esses problemas, não só esses, mas você previa outras coisas também, né? Que foram verificadas. Né, quando você realmente incorporava que o tempo ele não é mais uma variável separada. O tempo faz parte do espaço. Então, todo tipo de efeito que aparece... Em que sentido? Só pra ficar mais simples pro pessoal entender. A forma como talvez que ele mais pode fácil fazer parte do espaço, cara? seria como se fosse o seguinte, né, de um jeito muito tosco, né? Pega um tablete de queijo, né? Tipo, sei lá, o queijo mussarela, né? É como se o espaço fosse aquele bloco todo e o que a gente vê no dia a dia fossem fatias desse queijo. Então, é como se a parte, assim, você deixa o queijo de forma que ele fique a parte comprida na vertical. É como se a coordenada vertical, ela fosse o tempo. E aí, cada instante de tempo é uma fatia desse queijo. E aí, quando você pega todas essas fatias e vai empilhando, você tem uma dimensão específica que é o espaço. Tem uma teoria na filosofia do tempo, cara, que ela fala que... Bom, não vou saber explicar aqui exatamente, mas parece que seria a mesma coisa lá do interestelar no buraco negro. Então, todos os tempos, todos os momentos acontecem o tempo inteiro. Então, basicamente, a gente tá aqui e esse momento já aconteceu e não está acontecendo novamente. Ele sempre acontece, assim, sabe? É interessante que, assim, o tempo... tem muitas discussões que a gente faz com o tempo. Essa é uma discussão que é muito boa. Tem muitas coisas que, quando a gente vai pensar intrinsecamente no tempo ou querer entender um pouco melhor, a gente sempre acaba caindo em algumas questões, discussões filosóficas que são sempre bem interessantes, né? O tempo, eu acredito que seja a grandeza física, uma das mais simples que existe no ponto de vista de todo mundo tem mais ou menos uma ideia. Assim, você fala tempo, ninguém fala, ué, o que é isso que você tá falando? Tempo? Todo mundo tem uma ideia do que é tempo. Mas que tem um nível de profundidade brutal ali. Absurdo. E é interessante que, assim, uma coisa que acaba acontecendo também é que o tempo, né? A gente descreve o tempo na física, mas assim, existem algumas discussões que elas transcendem o que seria a noção da física, de fato, né? Então, assim, a física, ela nos diz um punhado de coisas. Né? E tem outras coisas que são, na verdade, muito fruto de como nós analisamos o que nós estamos observando. Sim. Né? E, assim, na física, nesse ponto, talvez eu até seja até um pouco sem graça nesse ponto, né? Porque eu sempre brinquei que eu sempre fui pragmático na física, que, assim, tem duas perspectivas que a gente pode seguir, que é, eu posso dizer tudo que a física não me proíbe, ou eu posso dizer tudo que a física me permite. Tem essas duas visões. Uhum. De maneira geral, todas essas discussões são baseadas no quê? Se a física não me proíbe, eu não vou falar, eu tô autorizado a fazer isso. Muita gente segue para essa perspectiva. Né? E uma coisa que eu acabei percebendo que à medida que eu fui seguindo para a parte acadêmica e fui me tornando um físico, eu comecei a perceber que eu fui migrando muito para outro lado, né? Então, assim, hoje, até também porque eu falo sempre as coisas de física,
querendo ou não, né, muita gente vê as coisas que eu falo de física e coloca uma certa validade pelo fato da formação que eu tenho e tudo. Aí eu comecei a me tornar muito pragmático, do tipo, a física me permite falar exatamente isso, assim. No caso, isso que eu falei, a física não permitiria. Exatamente, mas não quer dizer que ela proíba. Só significa que ela não permite, é porque são coisas diferentes, né? Sim. Que eu sempre brinco que é muito semelhante. Tipo, é possível, mas é uma extrapolação Exato. bizarra. É tipo, talvez para uma coisa muito cotidiana, é tipo funcionalismo público. Você, como cidadão, pode fazer tudo que a lei não te proíbe. Um servidor público, ele só pode fazer o que a lei permite. É tipo a mesma coisa, só que indo para o contexto da física. Sim. Então, assim, como levando em conta que tudo que a física... Cada pessoa tem muitas coisas que são interpretativas, né? E eu sempre fico pensando assim, eu como físico, eu sempre tento ao máximo separar o que é uma visão minha do que é uma visão da física, para que sempre quando a pessoa estiver falando comigo, conversando comigo qualquer coisa, eu não passar a ideia de que a física está falando uma coisa que na verdade é muito mais baseada numa forma como eu enxergo, né, Sim. como eu vejo a coisa, do que de fato a física está falando, né? Uhum. Mas tem muita discussão legal de tempo que dá para poder pegar por conta disso. Né? Mas assim, do ponto de vista mais direto da coisa, o tempo é uma coordenada do espaço-tempo. Perfeito. E assim, pelo que você tá falando, cara, parece que se a gente pegar perante os humanos, o tempo é meio que uma ilusão, assim. Parece que, sei lá, porque a gente tem uma ilusão de que o tempo é igual, assim, mas na verdade, como, bom, a gente já falou aqui, se você viajar na velocidade da luz e voltar pra Terra, aqui na Terra vão ter se passado décadas e lá no cara vai ter passado algum tempinho só. Então, quer dizer, o tempo parece que é uma ilusão, cara. É assim, eu não diria exatamente uma ilusão, mas tem algumas coisas no tempo que, assim... E essa é uma crítica minha, por exemplo, a tentar solucionar essas questões, né, do tempo, que às vezes os físicos tentam comentar e que muitas vezes também eu acabo não me sentindo muito bem contemplado. Uma das grandes dificuldades que eu vejo de entender o tempo é, tipo assim, sempre que a gente se pergunta o que é o tempo de fato, né, ou perguntas que são associadas a isso, né, que é por que o tempo é desse jeito? O que me fala... Assim, por que o tempo só passa pra frente? Por que ele não passa pra trás? O que passa pra gente essa ideia de tempo, de fato, né? Normalmente, talvez já tenha ouvido isso, mas muita gente comenta, e é o tradicional na física, né, de fato, de que uma das formas que você tem de ver o caráter diferenciado do tempo é a partir da termodinâmica, né? Porque quando você vê a noção, por exemplo, tem entropia, né? Sempre quando a gente fala de entropia é uma grandeza que sempre aumenta. E aí, por conta disso, sempre quando você tem uma noção da entropia, noções termodinâmicas, a termodinâmica é uma das áreas da física que você consegue colocar uma seta do tempo certinho. Então, assim, se você só trabalha com mecânica, só com eletromagnetismo, só com mecânica quântica também, por exemplo, você pode ter... se você pega as suas soluções e você inverte o tempo para menos o tempo, né, do tipo, tenta pegar a mesma coisa passando ao contrário, você consegue reproduzir os fenômenos. A termodinâmica é um dos fenômenos, é um dos contextos, né, por conta de entropia, que você fala, não, o tempo tem que passar nesse sentido, o contrário não pode. Só que ainda assim, isso passa uma noção esquisita, né? Porque eu sempre... Tem algumas coisas que, no ponto de vista filosófico, sempre me pegam, né? Por exemplo, imagina que por algum acaso você tivesse a impressão de que o ritmo do tempo começa a passar mais rápido para você. Imagina que você começa por alguma razão que seja, né? Independentemente se é uma questão fisiológica, se é uma questão... Independentemente de qualquer coisa, você começa a ter a impressão de que o tempo começa a passar mais rapidamente. O ritmo de tudo começa a passar mais rápido. Né? Se isso começasse a acontecer, o tempo não deixou de ter um caráter como tempo. Porque a única restrição que a gente tem pro tempo é que o tempo ele não para e ele não volta. Mas o tempo vai pra frente. Mas ele, a princípio, é assim, só que a gente percebe no nosso dia a dia, por exemplo, que o ritmo da passagem do tempo é constante. A gente não percebe que o tempo tá assim e de repente o tempo começa a andar mais rápido, de repente começa a andar mais devagar. Né? Claro, a gente tem percepções de quando a gente se diverte, o tempo passa mais rápido, mas obviamente não é essa passagem que eu quero dizer, né? A gente sempre vê o mesmo ritmo acontecendo. Para mim, esse, inclusive, é um questionamento muito mais, para mim, muito mais complicado do que necessariamente por que o tempo só passa para frente. Né? Porque quando a gente pergunta por que o tempo só passa para frente, o tempo poderia passar para frente de muitas formas diferentes. Né? E a princípio a gente sempre vê isso tudo no mesmo ritmo. Né? Agora, por que a gente tem esse tipo de coisa? Né? É alguma questão fisiológica, alguma questão física de fato? Essa percepção ela é individualizada ou não é? Né? O tempo é uma das coisas que quanto mais você vai aprendendo, eu acredito que maior vai ser a sua não compreensão geral a respeito daquele tópico. Sim. Porque se você pergunta pra uma pessoa que nunca para pra pensar o que é o tempo, fala pra ela, o que é o tempo? Ela vai falar, pô, o tempo é o tempo, pô. É isso. À medida que você vai pegando,
É aquela ideia do conhecimento como um disco, né? O conhecimento é sempre um disco que o que você sabe é o que está no interior. E a borda é a borda, então, que você não sabe, né? Você vai aprendendo, o disco aumenta, a borda aumenta. Então você vai começando a ter... Quanto mais respostas, mais dúvidas surgem. Exato. Né? Porque para você ter algum tipo de dúvida, para você ter interesse ou conhecimento de qualquer coisa, você precisa ter acesso, né, às informações. E aí, quanto mais informação você tem, mais você consegue, a partir dela, também formular, né, perguntas ou, né, dar um entendimento a respeito daquilo. E no caso, a física hoje, assim, ela parece que não é possível, tecnicamente falando, fisicamente falando, voltar ao passado, né? Uhum. E sempre só para o futuro. Inclusive, isso é até um ponto, até para enfatizar. Tem muita gente que fala assim, a relatividade, a física proíbe viajar para o passado, mas não proíbe viajar para o futuro. Né? Essa noção também é uma noção relativa, porque na prática, todos nós estamos viajando para o futuro, né? Porque, na verdade, o presente não existe, né? A gente sempre anda... Meu Deus do céu. É verdade, cara. A gente sempre está andando no futuro a uma taxa de 1 segundo por segundo. Né? Quando a gente fala assim, estou no presente, no momento que eu falei estou no presente, isso já é passado, né? Porque na verdade é um instante de tempo específico, né? O presente não existe. O presente não existe, né? O que existe, assim, a gente está o tempo inteiro viajando no futuro. E aí essa questão do tipo, por que a gente consegue viajar para o futuro indo mais rápido? Na prática, se a gente parar para pensar que a gente realmente sempre está viajando para o futuro, porque a gente sempre está indo, né, cada vez mais viajando no tempo, essa questão de a pessoa dá a volta numa nave muito rápida e ela chega na Terra, não, mas passou muito tempo, mas está tudo acontecendo da forma natural, que é, a gente está sempre indo para o futuro. O que mudou foi só o ritmo como isso aconteceu, mas não é uma viagem. Mas calma lá, então. Se o presente não existe, como é possível o futuro existir? Então, é porque... O futuro não existe relativo ao presente? Então, o futuro... Só existe o tempo, então. Exato. É porque, assim, e aí entra, assim, entra questões filosóficas do tipo, que é a questão de determinismo e não determinismo que aparece no contexto, inclusive de física, no ponto de vista mais geral, né? Que aí tem as questões de divagação também do Laplace, que são históricas, sim, né, lá atrás sim. e tudo. Mas, assim, no ponto de vista clássico da coisa, a física ela é determinística, né? Mas quando a gente fala ser determinística... Não é probabilística relativa à física quântica? Então, é probabilística, mas mesmo o aspecto probabilístico da mecânica quântica, ela tem um certo grau de determinismo. Quando eu falo isso, é só para poder pontuar, né? O que eu estou chamando de determinismo é, a partir de condições iniciais, você saber falar qual vai ser o seu sistema depois de um tempo. Isso que é determinismo. Né? Significa que, enfim, que é basicamente uma questão de evolução, né, no tempo. A quântica, ela, por mais que seja probabilística, ela tem um certo grau de determinismo, porque, por exemplo, a quântica ela é probabilística quando você se pergunta os resultados de medições específicas. Mas a quântica, o objeto... Porque assim, se eu for pegar uma bolinha qualquer e eu arremessar ela para cima, o meu objeto de estudo que eu estou descrevendo, fisicamente falando, é a bolinha, que está indo para cima e está indo para baixo. Quando eu vou descrever um sistema físico, um elétron, por exemplo, um átomo, alguma coisa do tipo, o meu sistema físico não é aquele átomo. É a distribuição de probabilidades associada àquele átomo. Quando você pega as probabilidades, aí beleza, não é determinístico, tem probabilidade de você medir X, medir Y, por aí vai. Mas quando você chega e fala a distribuição de probabilidade, como é que a distribuição vai alterando à medida do tempo? Seria equivalente a fazer o seguinte, imagina que você faz assim, pega o mapa do Brasil, e aí você chega e fala, olha, eu vou fazer um círculo grande no mapa do Brasil. E aí tá chegando a eleição, eu vou chegar e falar assim, vamos fazer uma pesquisa eleitoral para todos os cidadãos que moram nesse círculo que você desenhou imaginário no mapa do Brasil. Aí tá lá, X% vai votar no candidato A, Y vai votar no candidato B, Z vai votar no candidato... enfim, vai ter na distribuição. Você pega esse círculo que você desenhou e você vai arrastando ele ao longo do mapa do Brasil, o que você vai perceber é que, claro, algumas pessoas que faziam parte daquele círculo não vão fazer mais, e outras que não faziam parte vão estar englobadas. Então, o que você vai perceber? À medida que você for carregando esse círculo imaginário, as probabilidades vão alterar de acordo com a região que você está indo. Então vai mais para cima, para baixo, para esquerda, para direita, a probabilidade vai mais para o candidato X, vai mais para o candidato Y. Você vai vendo essa evolução da probabilidade. Continua tendo um aspecto probabilístico. Porque o que significa 60% vão votar no candidato A e 40% vão votar no candidato B? Significa que se você pegar uma pessoa aleatoriamente e for perguntando para ela qual candidato vai votar, 60% das vezes ela vai votar no candidato A. Né? 40% das vezes vai votar no candidato B. Então, a pergunta e a resposta que você vai ter, ela tem um grau probabilístico. Sim. Mas não significa que a distribuição de probabilidade não possa evoluir de uma forma bem comportada. Então, na quântica é determinística nesse sentido. A gente tem equações, equação de Schrödinger, equação de Dirac, Klein-Gordon, equações de Procca, que para cada contexto, né, para cada contexto quântico. Mas você tem equações que ela te falam, olha, o seu sistema ele tem essas probabilidades nesse momento. Daqui 2 horas,
qual que vão ser as probabilidades disso? Isso é totalmente determinístico, a gente determina bonitinho. Mas a gente determina, é determinístico a probabilidade, a evolução da probabilidade. Mas quando você for fazer a medição de fato, aí entra a questão da probabilidade de fato. Mas então, se você vai fazer a medição e vira a probabilidade, como que pode ser determinístico? Então, isso que eu quero dizer. É porque o determinístico... É porque a noção de determinístico, ela é sempre relativa a alguma coisa em si. A quântica, ela não é determinística. Não é de forma universal. Exato. Porque quando a gente Quer chega dizer, e fala não assim... é se a gente pegar o universo daqui 1 trilhão de anos, isso está determinado, teoricamente falando. Exato. Porque, por exemplo, quando eu chego e falo assim, a evolução, sei lá... Tudo é relativo, então. Sim e não. Mas é só pra eu entender também. Tipo assim, quando eu chego e falo assim, a evolução de uma bolinha é determinística? Aí você fala, tá, depende. O que caracteriza a bolinha? Caracteriza a sua posição e a sua velocidade. Aí você fala, então é determinístico. Show. Aí você chega e fala assim, um elétron na mecânica quântica. A evolução dele é determinística? Aí eu vou te perguntar, pra você, o que descreve esse elétron? Se você falar posição e momento e velocidade dele, eu vou falar, não é determinístico. Porque posição e velocidade é probabilístico de fato. Agora, se você falar o que descreve esse sistema é a probabilidade de ser encontrado nessas posições e nessas velocidades. Aí é determinístico. A distribuição de probabilidade, ela evolui deterministicamente. Mas não significa que você sabe qual é o valor daquelas grandezas. Só te fala que, por exemplo, agora era mais provável ele ser encontrado aqui. Passou um tempo, você faz a descrição te fala que é mais provável ser encontrado aqui. Não significa que ele estava aqui e veio para cá. Essa evolução foi determinística. Era mais provável aqui, ficou mais provável aqui. Mas se você for medir onde ele tá, aí não é determinístico. É nesse sentido. Mas assim, uma das coisas também que mais complica, porque assim, a relatividade ela é determinística, né? Então, calma lá. A gente pode dizer que o universo está determinado ou não, de forma geral. Então, e aí, essa é uma pergunta que não dá para fazer uma resposta enfaticamente. O que a gente consegue fazer é que os modelos que a gente usa para descrever o universo são determinísticos. Então, com os modelos que a gente tem hoje para descrever o universo está determinado. Sim. Aí, a partir do Big Bang, ali, se existisse o demônio de Laplace, ele já ia saber dizer o final. Assim, no ponto de vista mais intrínseco da coisa, só no ponto de vista clássico com que a gente tem, sim. Quando eu falo do ponto de vista mais intrínseco, porque, por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tem na física, e eu acho que isso vai ser uma coisa que ainda vai ter muita discussão, existe uma parte da física que é a parte física estatística, que mexe com matéria viva, né? Matéria ativa, que chama. Que é porque, por exemplo, se eu pego esse copo e eu dou uma batida nele, ele vai andar, ele não tem uma consciência do porquê que ele tá fazendo aquilo, né? Toda vez que você pega matéria ativa, é a matéria que... O nome é sugestivo, é a matéria que ela meio que consegue ter um certo grau de consciência para poder mudar algumas coisas baseado no que acontece. Então, por exemplo, você tá de boa. Se eu ficar sentado nessa cadeira e nada acontecer, eu vou continuar desse jeito. Mas, sei lá, se tiver alguma coisa vindo na minha direção, eu, por reflexo, eu consigo olhar e mudar o que eu tava pensando em fazer, que era ficar parado, para desviar alguma coisa do tipo, pra coisa não me atingir. Fazer descrição física desse tipo de sistema é extremamente complicado. Porque é difícil... porque assim, é aquela coisa. O que faz com que, por exemplo, as atitudes que eu tomo... É porque tem duas concepções na física filosóficas que a gente não tem uma resposta de fato. Que é a vida. Ela só é um fenômeno altamente não linear ou ela é não determinística? Porque, assim, os fenômenos que são não lineares são aqueles que você mudou levemente as condições iniciais, ele desenrola para uma coisa completamente diferente, que é o caos, né? Na física. Então, clima é um exemplo, né? O clima, a previsão do tempo é difícil, né? Tem muitas vezes a previsão do tempo erra. Por quê? Porque o clima é um sistema completamente caótico. Então, quando você muda levemente condições iniciais, você tem previsões do tempo completamente diferentes. Por isso que a previsão do tempo tem que ficar atualizando o tempo inteiro. Porque eles colocam os dados atuais, temperatura, pressão, tudo, uma porrada de casas decimais. Só que chegou algum momento, sei lá, colocou 10 casas decimais. Em algum momento você tem que parar de colocar. O computador não vai aceitar dados infinitos. Sim. Aqueles dados ali que são inúteis, eles geram diferenças depois. Por isso que tem que ficar o tempo inteiro reatualizando. Né? Por isso que a gente sempre... Olha que doideira, bicho. Por isso que a gente tem muito, muito bem feita a previsão para hoje, para amanhã e no máximo para depois de amanhã. Mesmo assim pode ter variação. Mas depois disso, o número de variáveis é tão brutal que não dá pra... Exato. Pode ser que o sistema evolua exatamente para aquela previsão. Porque pode ser que ele seguiu um caminho tranquilo. Mas como é caótico, você não consegue saber. Então a questão é o seguinte. Por exemplo, todas as decisões que você tomou na sua vida até chegar agora, elas são frutos
elas são fruto de condições iniciais muito específicas que, sei lá, se uma pessoa tivesse soprado diferente... Na China. Exato, você teria sido diferente. Assim, a gente O bater das asas da borboleta. Exato. Então, tipo assim, aí o ponto é, tudo que a gente faz hoje já estava determinado. A questão é que só que a vida, ela é, assim, caótica. Não do ponto de vista figurado, que Cara, né? Mas bizarro se você pegar as contas, assim, porque... Vamos falar que você venceu ali aquela... Bom, todo mundo sabe aquela piadinha que você é um vencedor e tal, porque dentro do espermatozoide do seu pai, você foi o vencedor dentro de milhões, assim. Mas agora, vamos complicar a coisa, cara. Coloque... Nem vamos extrapolar pro universo, vamos colocar só na sua árvore hereditária lá e tal. Árvore genealógica, sei lá. E aí, se você pegar, cara, só o seu pai e a sua mãe, se eles não tivessem se conhecido, muito provavelmente você não tava aqui. Porque o espermatozoide do seu pai com ali o óvulo da sua mãe não ia te originar. E aí você extrapola para milhões e milhões de espermatozoides. E você extrapola para o número de pessoas que seu pai poderia ter conhecido ou sua mãe ter conhecido ao invés deles dois. E aí você sobe. E aí você pega o pai do seu pai, a mãe do seu pai e a mesma coisa da sua mãe. A mesma conta vai ser para ele. A mesma conta vai ser para o seu avô, que no caso é o pai do seu pai. E, cara, isso vai crescendo num nível bizarro, assim. Eu nem imagino o número de variáveis que vai ser pra você estar aqui hoje. E quer dizer, imagine que... se, no caso, o dia que você ali foi fecundado e tudo mais, você tivesse sido no dia seguinte, no caso que seus pais tivessem feito aquela relação sexual, muito provavelmente você também não estaria aqui. Então, quer dizer, teria que ser no momento X, cara. Sim. E aí você extrapola isso para... o surgimento da vida, isso a gente tá falando só do seu bisavô, cara. Imagina isso, 200 mil anos ali de Homo sapiens, depois você puxar pra trás, desde a primeira molécula de vida da Terra, antes disso, da Terra se formar, 4,5 bilhões de anos atrás, depois, antes disso, do universo, enfim, gerar galáxias e tudo mais. Cara, olha o número de variáveis, velho. É coisa pra caramba. Assim, inclusive, por isso Não dá nem que... pra pensar, cara. Sim. E aí entra o ponto, assim, uma coisa é fato, a gente nunca vai conseguir fazer esse tipo de descrição, mesmo que fosse assim, não, é determinístico. A questão é que pequenas variações alteram de uma forma drástica. Mesmo que fosse desse jeito, a gente não ia conseguir na prática, assim, meio que reconstruir tudo a partir das condições iniciais, porque é uma loucura de variáveis, né? Então a questão é... Então, mas a pergunta é, se o universo reiniciasse hoje, depois de 14,8 bilhões de anos aqui na Terra, nesse exato lugar, a gente estaria aqui? Então, boa pergunta. Eu não vou ser assim, eu vou tentar o máximo possível, assim, no meu modo de ver, Felipe só, assim, a visão do Felipe, não a visão do que, por exemplo, física fala tudo. Pra mim, não estaremos aqui. Não. Pra mim, não. Porque tipo assim, tem um punhado de... porque aquela coisa, pra mim, não, porque eu sempre tento fazer o seguinte, quando eu não conheço alguma... assim, o suficiente para poder fazer alguma afirmação, que eu penso assim, quais seriam as possibilidades de ser para um lado ou para o outro, ou seja, o que para mim seria menos aquela ideia do tipo, do você pegar o mais simples. Eu não sei, me parece que, assim, para mim, o universo ele tem um punhado de pequenas complexidades, a gente não sabe escrever todas as coisas, né? Tanto é que porque senão não existiria meia acadêmica na física, né? Então, assim, se a gente não sabe escrever um punhado de coisa, eu não consigo, pelo menos a partir do conhecimento que a gente tem e tudo, chegar e falar assim, pô, a gente conhece uma parcela específica do conhecimento a respeito do universo e tudo, né? E eu falei assim, pô, eu não acho... Eu acho mais plausível que várias lacunas que a gente tinha no conhecimento acabem levando mais para não, se reiniciasse. Assim, o universo em condições gerais seria a mesma coisa, mas nós estaremos aqui? Eu acho que não. Porque são coisas diferentes. Por exemplo, se o universo recomeçasse, você, para mim, isso para mim, aí para mim é muito, muito direto. Eu não tenho dúvidas de que a formação de galáxia, a formação de estrela, a questão de dinâmica, a proporção de elemento em cada tipo de galáxia, isso tudo não tem nenhum tipo de dúvida que seria tal e qual. Pelo fato, inclusive, de... assim, a gente sabe que as leis do universo que a gente tem hoje, elas funcionavam lá atrás também. E a gente consegue fazer isso por conta de observação, né? Quando você olha no telescópio, quando você pega observações muito distantes, você está pegando uma coisa que estava lá atrás, né? Por conta do tempo que a luz demorou para chegar até a gente.
Então você consegue verificar se as leis do universo funcionavam naquela época lá atrás, né? Mas assim, dado todo tipo de evolução, eu não tenho nenhum motivo para poder questionar ou para poder achar o contrário, né? De que a dinâmica do universo seria a mesma. Agora, essas questões muito pormenores, né, do tipo de vida, assim, que aí sim entra uma quantidade de variáveis muito grandes, aí eu acho pouquíssimo provável, assim, né? Para mim seria impossível que a gente tivesse exatamente nas condições que tem hoje, né? Mas se alguma pessoa, se algum ET tivesse vendo a nossa parte do universo, ele olharia pra cá e para ele, se ele não tivesse visto a Terra e tudo, pra mim ele olhar e falar assim, não, se recomeçasse ia ficar tudo mais ou menos igual. Mas é porque aí não vê os pormenores, né, que acontecem em cada lugar. Felipe, entrando na física quântica, cara, é um tema que o pessoal gosta bastante e tem bastante dúvida, assim. Bom, a gente tem a física clássica, né, que seria relativa se a gente pensar no Newton ali, imagino, e tal, nessa física mais antiga, entre aspas. A definição que a gente coloca para meio que como definição, a gente chama de física clássica toda a física que não é quântica. Boa. Então, nesse ponto, até relatividade é clássico, normalmente, que a gente coloca. Interessante. A gente chama de física moderna, relatividade, mas com aspecto clássico. Sim, sim. Então, quais são as diferenças, assim, da física quântica? O que exatamente é a física quântica? Se você puder explicar de forma simples e também complexa depois. Certo. Assim, a física quântica de forma bem direta, pelo menos, é a física que a gente usa para poder descrever as coisas que são muito pequenas. E quando a gente fala muito pequenas, sempre tem escalas, claro, que efeitos quânticos começam a aparecer, né? Porque toda a noção de tamanho também é relativa, né? Mas quando a gente fala da quântica tradicional, a tradicional diz respeito aos fenômenos tipo relacionados à escala, sempre pegando escala atômica, né? Então o que a gente percebe é que quando você vai descrever alguma coisa macroscopicamente, a gente consegue aplicar leis de Newton, leis de Maxwell, termodinâmica tradicional, a gente aplica toda a física antes de 1900, né? Isso para estrelas, planetas. Exatamente. E tal. Aí para inclusive, assim, de estrelas depende. Porque tem muita coisa de estrela que você precisa de quântica. Como apesar assim, de ser cara? muito grande. Mas, por exemplo, você só consegue explicar pega o Sol. O Sol, ele tá, na superfície, ele tá por volta ali de 6.000 graus Celsius, por volta disso. No interior são milhões de graus Celsius, né? Bem no núcleo. Mas a produção de energia no Sol, ela é feita por fusão nuclear. E que você só explica se tiver quântica. Então, assim, você, por exemplo, você não consegue explicar a dinâmica de uma estrela no sentido da energia que ela emite se não for a partir de quântica. Mas o ponto é, a gente fala que precisa de quântica para explicar a estrela, não é porque, a estrela é um objeto enorme, então não vou usar a quântica. É porque quando você vai para a produção de energia, ela acontece por fenômenos na escala muito pequena. Então, por conta disso, é um fenômeno quântico que acontece lá dentro. Mas basicamente quando você tá para fenômenos... Pega na Terra, pelo menos, que eu acho que vai ser o mais simples, né? Qualquer coisa que você pega que seja macroscópica e tudo, a gente consegue usar a física que até 1900 se tinha e tudo certo. Quando você começa a reduzir muitas escalas, e reduzir muitas escalas é reduzir bem, né? Quando você pega células, por exemplo, que está na faixa de... você pegar 1 milímetro e partir em 100, em 1000, você ainda não tem efeito de quântica de fato ali diretamente, né? Assim, pelo menos não é o que a gente chama explicitamente de mecânica quântica, mas quando você começa a ir lá para a faixa de nanômetros, né? Que pega 1 milímetro e você divide ele em 1 milhão de partes. Né? Quando você começa a ir para essas escalas, que são escalas atômicas de fato, né? Você começa a perceber que a matéria não se comporta da mesma forma que a gente percebe quando ela é grande. E quando eu falo não se comporta, não é que tipo assim, é ligeiramente diferente. É que a gente tem um universo completamente diferente de descrição física, né? Os comportamentos são completamente diferentes. E na física macroscópica, as coisas são determinadas, as grandezas são determinadas, né? As mesmas grandezas como a posição, velocidade, rotação, que a gente representa por momento angular e tudo, quando você vai para o muito pequeno, você começa a ver que essas grandezas elas não têm o mesmo tipo de comportamento. Energia também tem um comportamento diferente. E aí você precisa de um conjunto de leis diferentes para poder descrever esse tipo de material. Então, e aí esse conjunto de descrições, né? A descrição é única, mas, né, enfim, separado para cada pequeno contexto, né? Porque igual física clássica, você vai trabalhar com mecânica, tem mecânica clássica. Eletromagnetismo, tem eletromagnetismo. Tem várias pequenas divisões, mas quando você vai tratar todo o contexto muito pequeno, você usa o que a gente chama de mecânica quântica, que são as leis físicas usadas para poder fazer a descrição desses sistemas. Né? Aí vem a questão, mas quais são as principais diferenças? Né? Assim, o que muda de fato as coisas mais notáveis quando você sai do clássico e vai para o quântico? Uma das principais diferenças
é que é o aspecto probabilístico ou não, né? Então, todas as grandezas na quântica relativas a propriedades físicas, elas são probabilísticas. Então, não faz sentido você perguntar qual que é a posição, qual que é a velocidade, qual que é o momento angular, quais são esse tipo de grandeza, para um elétron, para um átomo, né? Existe uma probabilidade dele ser encontrado em uma região, com uma certa velocidade, com uma certa Como que rotação. isso é possível, cara? Pois é. Existem muitas explicações que são colocadas, mas é engraçado que, e por conta disso, eu até falo de brincadeira que, assim, a gente não precisa pensar em muita ficção científica, porque, na verdade, o universo ele já é interessante por si só e que você não precisa pensar em muitas coisas a mais. Porque, por exemplo, uma das explicações, você já ouviu essa, que assim, por que vamos supor, tem um efeito na quântica que é, você não consegue determinar a posição e velocidade com precisão infinita. Uhum. Se você determina a posição de um sistema, você já não tem mais nenhuma informação a respeito da velocidade dele, e vice-versa, que é o chamado princípio de incerteza. Aí que atualmente chama relação de incerteza, porque lá atrás era um princípio, hoje é demonstrável, né? Hoje você obtém isso da quântica, você não precisa mais... Foi aquele Bohr que... Esse foi o Heisenberg. Aí mas assim, tem uma explicação que é muito tradicional, que é uma explicação clássica, na verdade, e que a física se demonstrou ao longo do tempo muito mais interessante do que essa explicação. Mas que assim, você chega e fala, imagina que você tem um elétron, aí a gente pensa num elétron com uma bolinha, um átomo com uma bolinha. Aí chega e fala, tá, vamos supor que você quer saber onde é que ele tá. Aí você descobriu que ele tá aqui. Como é que você vai ver esse átomo? Aí tem uma explicação que, para você ver o átomo, você tem que jogar a luz nele. Porque aí vai bater nele, você vai ver onde é que ele tá. Só que na hora que você jogou luz, a luz interagiu com ele e aí ele começou a andar. Então você sabe onde ele estava, mas agora você não sabe mais a velocidade e tudo. Essa explicação é uma explicação que a gente chama de explicação semiclássica, né? Você está explicando uma coisa quântica com uma coisa que não é quântica. Porque você está usando uma coisa que a gente vê macroscopicamente, que é tipo sinuca, né? Você tá com uma bolinha, você taca, ela vai bater na outra, ela vai andar. E aí tem uma diferença muito grande, e aí esse é o ponto principal da quântica, que dá a quântica a cara de quântica, que é o seguinte, essa explicação, essa explicação da luz bater, e aí por conta disso você não sabe mais a velocidade, perceba que o que essa explicação nos diz é que eu não consigo descobrir qual que é a posição e a velocidade por uma questão experimental, por uma limitação. E não é isso que a quântica nos coloca. Quando a quântica fala que não dá para saber, é porque não dá para saber. Essa informação das duas simultaneamente não existe. Mas isso porque a tecnologia humana não está pode limitada ou realmente... Realmente não existe esse tipo de informação. Pra você ter uma noção, isso foi um problema por muitos anos na física. A informação ali não existe. Não existe. E não só não existe, como a física não te permite ter alguma informação disso. E aí tem muita coisa que é puramente interpretativa e sai do escopo da física. Pra você ter uma noção, é o seguinte, existem vários fenômenos, na verdade, que tem uma explicação clássica associada, né? Então, por exemplo, tem um fenômeno que também, que eu vou colocar tudo para poder explicar a mesma coisa, que é o fenômeno do emaranhamento, por exemplo, que aparece na quântica. Que é de que dois sistemas que eles estão separados por distâncias muito grandes, eles têm informação um do outro de forma instantânea. Tem uma explicação normalmente também usada para poder entender isso classicamente. De que, tipo, tudo tá meio que interligado e tal. Assim, tudo é uma palavra forte, mas que existem sistemas que podem estar ligados com isso. Isso mede esse tipo de coisa. Mas é porque, por exemplo, até para poder ficar mais fácil, até para poder explicar o porquê que a física não é assim. Tem uma forma de ter, entre aspas, um emaranhamento análogo ao que seria classicamente o seguinte. Eu pego duas cartas, um As e um 2. Eu pego, embaralho aqui, eu e você não sabemos quais são as duas cartas. Aí eu te passo uma e fico com a outra. Você não olha, eu não olho. Aí você vai lá para a China e você olha a sua carta. Na hora que você olhar a carta, você vai ver lá, 2. Instantaneamente, na hora que você vê, você vai saber que a minha carta é um As. Certo? Por quê? Porque se você pegou o 2, o meu é um As. Uhum. Né? Essa é uma explicação, foi uma das formas de tentar entender o emaranhamento lá atrás. Do tipo assim, por conta disso. As informações são casadas e tudo. E aí não tem informação se propagando mais rápido que a da luz. Então, mas não tem a parada do emaranhamento que se eu jogar essa caneta aqui, pode ser que, enfim, um átomo mude na China. Sei lá. Não um átomo, mas uma partícula, sei lá, alguma coisa. Dessa forma, se elas tiverem emaranhada, sim. Mas a questão principal é que... mas assim, não é tudo que está emaranhado, não. Então. Por exemplo, quando você chega e fala assim, por exemplo, mudou alguma coisa aqui, vai mudar alguma coisa lá na China, por exemplo, um átomo lá na China, eles têm que estar emaranhados para isso acontecer. E o emaranhamento não vai acontecer do nada. E a gente sabe do nada. quando que os átomos se emaranham? Emaranham. Assim, a gente tem... existem vários fenômenos que geram emaranhamento. Existem várias formas de se emaranhar sistemas e tudo. O fenômeno é bem conhecido. Agora, obviamente, sistemas
complexos, assim, quanto maior a complexidade do sistema, mais difícil é você ter todas as variáveis. Mas a gente descreve isso muito bem. Mas a questão é que, olha só, esse ponto da carta, só para poder explicar por que a quântica é diferente. Perceba que, assim, antes de você ver a carta, se eu te perguntasse qual que é a probabilidade de você pegar a carta e ter um 2? Probabilidade de 50%. Mesma probabilidade de pegar um A. Mas por que tem essa probabilidade de 50%? Essa probabilidade só existe porque você não tinha visto a carta. A falta de informação sua do sistema faz com que o sistema seja probabilístico, mas ele não é probabilístico. Porque antes de você ver o 2 estava ali. Você só não sabia que era o 2. E como você não sabia, ficou probabilístico. É tipo a questão da porta. Você quer trocar a porta para poder ganhar o prêmio e tudo. A porta é sempre a mesma. Hall, né? A porta é sempre a mesma que tá lá com... Assim, eu digo, não mudou. É probabilístico. Pesquisa eleitoral. Você vai pegar uma pessoa aleatoriamente, tem X%, a pessoa já tem a opção dela. É porque como você não tem a informação, só existe pesquisa eleitoral porque você não consegue perguntar para todo mundo. Se você perguntar para todo mundo, você não tem assim, qual que é a probabilidade... Assim, você sabe tudo. Sim. Então, assim... É verdade. Aí tinha uma coisa na física que o Einstein era muito defensor disso e o Bohr do contrário, né? E o Bohr acabou se saindo melhor nessa entre aspas, né, briga teórica ao longo dos anos, que era assim, o Einstein, ele não gostava desse aspecto probabilístico da quântica. Ele achava que a quântica ela só era probabilística porque a gente não tinha informação total. Então, o Einstein ele era um dos defensores do que a gente chama de variáveis ocultas. Então ele falava o seguinte, olha, existem um conjunto de variáveis, conjunto de informações que chamam variáveis ocultas. E a quântica só é probabilística porque a gente não conhece essas informações. Mas se a gente soubesse, ela seria completamente determinística, não probabilística. Por quê? Porque aí eu teria tudo que me falta que faz a quântica parecer ser probabilística. Seria equivalente nesse exemplo da carta? Só é probabilístico. A variável oculta seria exatamente a informação que está ali. E aí, por muito tempo, aí tinha algumas pessoas na física que achavam que, não, eu acho que deve ter, não deve ter. O Einstein achava que tinha variáveis ocultas, o Bohr achava que não. A quântica é desse jeito mesmo. E aí, o que acontece? Por muito tempo, essa discussão era uma discussão só filosófica, né? Só que aí tinha um físico, que foi o Bell, se não me engano é John Bell, mas enfim, o Bell, ele mostrou em um conjunto de desigualdades, chamado desigualdade de Bell, que é o seguinte, é porque essa questão das variáveis ocultas, muita gente chegava e pensava assim, beleza, existem variáveis ocultas, mas aí tinha uma segunda questão, será que eu tenho acesso a essas variáveis ocultas? Ou não? Porque, tipo assim, se você tem acesso, ótimo. Aí a quântica pararia de ser probabilística. Mas se elas existissem e você não tivesse acesso... Mas tem acesso tecnicamente falando ou perante ao que é possível? Perante ao que é possível. Porque pode ser que, por exemplo, poderia ser uma questão do tipo, ou pela tecnologia de hoje a gente não tem acesso, mas no futuro vai ter. Mas a questão é que assim, mas também tinha muita gente que falava do tipo, às vezes pode ser que essas variáveis ocultas existam, mas que a gente nunca vai ter acesso. Então meio que tanto faz, tanto fez. Aí o que o Bell mostrou é que é o seguinte... Se as variáveis ocultas existirem, você pode conseguir ter a informação delas ou não. Isso gera resultado mensurável. O ato de existir ou não as variáveis ocultas, você consegue bolar alguns experimentos que consigam te falar se elas existem. Porque mesmo que você não saiba quais são, o ato delas existirem provoca resultados mensuráveis. Porque ele muda as correlações entre as grandezas. Então, por exemplo, tem muitas grandezas que são correlacionadas. Né? E correlação não necessariamente implica em causalidade. Né? Então, sei lá, por exemplo, você chega e fala assim, vamos pegar a medida de correlação. Aí você chega e fala assim, toda vez que o galo canta, amanhece. Isso é uma correlação. Né? Não está amanhecendo porque o galo está cantando. Se você mata o galo, não vai parar de amanhecer porque ele não vai mais cantar. Sim. Então, não é o cantar do galo que está fazendo amanhecer. Mas você consegue falar aí, no caso, que está amanhecendo e por conta disso o galo cantou. Então, é uma correlação que em um lado existe causalidade. Então, classicamente falando, sempre quando grandezas são correlacionadas, ou uma causa a outra, como amanheceu, o galo cantou. Seria uma grandeza também. Seria tipo isso, a grandeza seria o cantar do galo, digamos assim. Mas agora, tem outras situações que tem correlação, mas a causalidade, ela acontece por um fator terceiro. Por exemplo, lá em BH, tem uma correlação muito clara, que é, quanto mais próximo do verão, mais empresa de pavimentação pública ganha dinheiro. Por quê? Porque em BH, quando chove em janeiro, chove demais. E toda vez quebra asfalto da cidade inteira. E aí, por conta disso, quem lucra é a empresa de pavimentação. Obviamente, não é o verão que causa o lucro da pavimentação. É uma consequência. É uma consequência de quê? De um terceiro fator que nós não conhecemos. A princípio, mas é um terceiro fator que não está nesses dois, que é o fato de que chove muito.
Sempre quando você vai medir, você consegue, você consegue medir correlação de grandeza. O quão correlacionado é acontecer X e acontecer Y. Você consegue medir isso para saber se existe uma correlação direta entre elas ou se foi tipo assim, sei lá, por exemplo, existe por exemplo, eu toda vez, imagina que a gente faz da seguinte forma, eu tô aqui em São Paulo, eu fui na universidade. Existe uma correlação? Na prática existe porque toda vez que eu venho para cá eu acabo indo na universidade pelo contexto acadêmico. Mas, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu fui num bar X. Se a pessoa chega e fala, o Felipe veio aqui e foi no bar X. Será que existe a correlação do Felipe vir para São Paulo e ir naquele bar? Pode ser uma correlação de fato ou pode ser simplesmente aconteceu. Mas não está correlacionado às duas grandezas. Aí se pegar todas as vezes que eu vim para São Paulo, eu não fui no bar X em questão. Então, não tem correlação. Você consegue atribuir um número à correlação para saber se ela é forte, se é fraca, se acontece ou não acontece. E quando você mede correlação de grandeza na quântica, tipo esse exemplo da carta. Eu e você, um tem um as e eu tenho 2. Fazendo exatamente o experimento, a gente consegue medir a correlação. Toda vez que eu pegar o as, você vai pegar o 2. Toda vez que eu pegar o 2, você vai pegar o as. A gente consegue medir a correlação, dar um valor, que é a maior correlação possível, porque é totalmente correlacionado. Quando você leva em conta exatamente essa situação, só que no ponto de vista quântico, a correlação é mais intensa. Então existem, assim, você consegue mudar parâmetros, assim, existir ou não essas variáveis ocultas muda algumas coisas da quântica. E aí, enfim, a partir disso existe uma busca na física que era para tentar medir isso experimentalmente. E aí, desde a década de 80, década de 90, começaram a surgir alguns experimentos a respeito disso, que foram ficando cada vez menos criticáveis, cada vez mais precisos, até um ponto que foi ali no início dos anos 2000, que tem um dos experimentos que inclusive acabou culminando depois no Prêmio Nobel de 2022, que foi para isso, mostrando que, de fato, não existem essas variáveis ocultas. Então, hoje, isso é uma coisa na física que não é mais uma discussão filosófica, como era lá atrás. Né? Ou seja, hoje a gente sabe o seguinte, a quântica ela é probabilística porque eu não tenho informação suficiente do sistema? Não, ela é probabilística mesmo. Né? Aí hoje, o que a física efetivamente nos diz é que, antes de você medir o experimento, que era probabilístico, se você tenta fazer afirmações quanto ao seu sistema, você chega em contradições porque aquela informação não existe. Então, tem coisas que são simples, né? Imagina que eu faço assim, pego uma bolinha e passo ela na tinta e eu jogo ela na parede. Vai aparecer a marca da bolinha. Se eu chego e falo assim, olha, antes da gente fazer a medição, que foi, bateu a bolinha ali e eu vi onde ela tá. Pega um segundinho pra trás, 1 milissegundo, um pouquinho de tempo antes dela bater. Aonde a bolinha tava antes dela bater? Aí você fala, bom, se ela bateu numa posição, ela tava nos arredores dessa posição. Se você faz esse tipo de colocação na quântica, por exemplo, um elétron bateu na tal região. Onde ele estava logo antes? Se você falar, ele estava ali no arredor, você chega em que o sistema vai teletransportar, você chega em um punhado de coisa que não faz nenhum tipo de sentido. Por quê? Porque essa informação não existe. A quântica te proíbe de ter esse tipo de informação. Né? E não é por falta de conhecimento. Mas isso é certeza absoluta? Isso é uma das coisas que hoje é tão certeza como o tempo dilata ou contrai, o espaço dilata ou contrai na presença de massa, por exemplo, igual tem no TCC lá. Isso é tão conhecido hoje como se eu pegar uma bolinha e jogar pra cima, ela vai cair depois porque tem a gravidade puxando. Essa é uma das coisas que hoje a gente tem consolidado. A não existência de variáveis ocultas. A quântica, ela é, de fato, probabilística, essencialmente probabilística. É impossível de decifrar, então, a quântica. Assim, depende, assim, quando eu falo impossível de decifrar, é bom colocar alguns parênteses. Depende do que pra você decifrar. Porque, por exemplo, pra mim, essa questão a quântica probabilística, isso pra mim já é a resolução do enigma, digamos assim. Já é a quântica decifrada. Porque é o máximo que dá pra chegar, teoricamente. Exato. Falando. Então, por exemplo, tem um punhado de interpretações, já deve ter visto as interpretações da mecânica quântica, interpretação de muitos mundos, interpretação de Copenhague, um punhado de coisa pra dar uma ideia do que acontece entre você medir e você terminar de medir. Cara, pra mim, assim, é bizarro pensar que existe algo que a gente não consiga, sabe, chegar nem com evoluções tecnológicas e tal. Quer dizer, até que ponto a física, a ciência consegue avançar, assim, sabe? Cara, tem umas Existem coisas... questões que são impossíveis, né? Uhum. Talvez da gente responder. Sim. Talvez a quântica seja uma, talvez antes do Big Bang o que existia seja outra. Assim, a questão da quântica, a questão de explicar, por exemplo, na prática isso de não ter como você saber precisamente, na prática isso é uma explicação. Mas é porque uma explicação mais profunda do que isso, ela começa a entrar num terreno que começa a ser que, no meu modo de ver, acaba caindo para aquela explicação, que é a explicação antrópica. Por exemplo,
não é uma coincidência que, para ter vida, a gente precisa de condições muito específicas, que o universo, as constantes do universo tenham valores muito específicos para que a gente consiga ter vida e a gente tá aqui com vida. Isso não é muita coincidência? Aí, É um acidente, na verdade. Só que pra mim tem uma explicação, assim, sempre quando eu tenho essas coisas, tipo assim, é uma coincidência, entre aspas. Bom, você tem que pensar o seguinte: se existem seres pensantes capazes de fazer esse tipo de questionamento, é porque necessariamente eles estão em um universo com esse tipo de condição. Porque se não fosse um universo desse tipo de condição, esse questionamento não existiria. Sim. Ele só... Então, tipo assim, esse questionamento, tipo assim, a gente só consegue fazer esse questionamento porque estamos nessa condição. Então isso é uma autoconstatação de que a condição acontece. Mas poderia ser de outro jeito? Poderia. Tipo assim, por que o universo é assim e não assado? Não necessariamente exista uma razão de cara, mas o fato de ser assim e não assado nos permite divagar por que ele é assim e não assado. Tem, a gente, muitas vezes, pela forma como, acredito também, né, que a evolução tem seguido, a forma como a nossa vida desenvolve, eu acho que, por exemplo, a quântica, ela traz muitos aspectos contraintuitivos, porque ela nos faz pensar de uma forma diferente. Por quê? Porque a nossa evolução, a gente não teve contato com condições que explicitassem o comportamento da quântica. Então o ser humano não foi moldado, né, ao longo dos anos de evolução a ter que questionar, não questionar na palavra certa, né, mas ter que fazer algum tipo de divagação a respeito desses tópicos. Então, quando a gente chega neles, é contraintuitivo. Exato, então, porque se o cara ficasse pensando nisso, um predador ia chegar e ia matar ele. Né? Exato. Os que não pensavam nisso, que perpetuavam os genes, a espécie. Exatamente. E aí eu sempre caio naquela questão do tipo, quando uma coisa é contraintuitiva pra mim, ela é contraintuitiva porque é foda, né? O contraintuitivo é relativo à intuição de quem está falando que é contraintuitivo. Tem muita coisa na física hoje, pra mim, que não é mais contraintuitivo. Não, mas calma aí, explica isso. É porque assim, quando você fala que é contraintuitivo, significa que vai contra a intuição. Mas a intuição que foi construída por alguma pessoa. Entendeu? Na física tem muita... Isso é interessante. Hoje, quando tem muita coisa de quântica, igual, eu mexo com gravitação quântica, tem muita coisa que eu mexo que, quando eu vou comentar com o pessoal que não mexe com isso, com amigos meus que foram pra outros caminhos completamente diferentes, os caras às vezes ficam assim, pirando em umas ideias que atualmente, quando eu ouço, eu falo, velho, mas isso é bem natural. Mas não é que é natural. É porque eu fiquei tantos anos trabalhando e vendo coisas daquele tipo que aí a intuição, ela é inclusive moldada para aquele contexto. Sim. Então sempre quando eu tenho alguma coisa que é contraintuitiva, do tipo, por que a quântica é desse jeito? Pô, mas podia... Sempre quando a gente começa a ter esses questionamentos, eu sempre reverto a situação de esse questionamento, ele realmente existe ou esse questionamento é fruto de que nós não fomos feitos num contexto que esse questionamento faz sentido? Né? Então, mas no caso da física quântica, é qual dessas duas? Então, pra mim é muito mais uma questão de como a gente enxerga a coisa. Então, um alien que não tem essa capacidade restrita, ele conseguiria entender. Não necessariamente conseguiria entender, mas às vezes pra ele poderia ser mais natural. Depende de como se deu o desenrolar daquilo. Digamos que ele, evolutivamente falando, estaria apto para entender aquilo, ele ia conseguir entender. Então é relativo ao ser humano, não ao próprio universo entender a quântica. Então, não a quântica, mas a forma da gente buscar, a forma da gente entender o que é explicar a quântica de fato. Entende? Porque, por exemplo, quando eu chego e falo assim, a quântica ela é essencialmente probabilística. Existe a verdade quântica e as verdades lá ocultas, como que é? Variáveis ocultas. Variáveis ocultas, e existe o quanto a gente consegue entender sobre isso, né? E assim, seria relativo ao quanto a gente conseguiria entender sobre a física quântica. Eu acho que não é nem tanto isso, é o que a gente classifica como entendimento. Entende? Porque que inclusive entra aquele aspecto que eu comentei de o que a física permite e o que a física não proíbe. Né? Quando você chega e fala assim, mas tá, não existem variáveis ocultas. Isso é um fato objetivo, não existem variáveis ocultas. A quântica é intrinsecamente probabilística. Isso é uma coisa objetiva. Né? Agora, por que ela é desse jeito? O que me faz não conseguir interpretá-la? Por que essas perguntas todas, elas começam a ser coisas que, quando você tenta buscar resposta, a física não vai proibir. Porque ela começa a entrar num aspecto que é muito sobre, entre aspas, a psicologia por trás do universo. Digamos assim. Né? O que é a realidade, né, cara? Exato. Por que as coisas acontecem como acontecem? Por que existe alguma coisa ao invés de não existir nada? Exato. O que a física nos diz é, isso existe desse jeito. Isso descreve, assim, a física ela não é explicativa no ponto de vista mais fundamental da coisa. Porque quando você vai se perguntando por quê? De maneira geral, quando você está no dia a dia, quando você vai perguntando infinitos por quê, você acaba caindo em física. Porque a física é das ciências, pelo menos a ciência da natureza, é a mais fundamental, no sentido de estar mais na base, né? Então vai cair algum momento que você vai cair em física. A questão é que quando você chega, existe um ponto máximo, né?
A física não é como a matemática. A matemática, você chega e fala, essas são as minhas verdades. Por quê? Porque essas são as minhas verdades. Axioma 1, 2, 3 e 4, você parte a partir daí. Né? Quando a gente fala de física, a gente está descrevendo a natureza. A natureza você não axiomatiza no sentido disso. Você não chega e fala a verdade da natureza. Você pode falar a verdade baseada nas experimentações. Mas por que essa verdade? Existe uma resposta fundamental na física que quando você se pergunta o porquê, você cai por um contexto que não é mais o objetivo da física. Mas quando eu falo não é mais o objetivo, não é que os físicos não se interessam ou que a gente não acharia legal saber a resposta. É que entra no aspecto filosófico do universo que a gente não consegue objetivamente descrever. Imagina que a gente soubesse intrinsecamente o porquê que a física, a quântica é realmente probabilística. Isso não muda o fato de que ela é probabilística, isso não muda o fato de que quando você fizer observações vai seguir a mecânica quântica, de que acontece X, acontece Y. Isso daria pra gente um conforto de uma origem inicial do porquê daquilo. Sim. Sendo que muitas coisas, às vezes, não tem porquê, né? E também porque quando a gente fala, e também acaba indo nesse aspecto, porque toda vez que a gente fala um porquê, isso tem uma noção de ordenamento, né? Então, assim, quando você fala, por que você fez isso? Você fez isso baseado em uma coisa que aconteceu antes que te justificou fazer depois. A pergunta de porquê, ela não só vai te passando coisas mais fundamentais, mas coisas que são anteriores ao objeto que você está perguntando de fato. A gente tá totalmente limitado à nossa biologia, né, cara? E também pensa A única assim... solução é o transhumanismo total. E também pensa assim, a partir do momento que o universo surgiu em um momento, quando você vai até o último porquê, não existe um tempo anterior ao tempo existir para você falar que é assim por conta disso. Teoricamente, né? Aí o ponto, a gente vai saber se o universo teve um início ou se ele, que é o que o pessoal fala de bounce, né? Que é tipo assim, Universo cíclico. Isso não vai dar pra saber. Pelo menos assim, eu não vou ser... Vai lá, tudo bem, eu não vou falar que não vai dar pra saber. Mas assim, baseado em tudo que a gente tem hoje, isso é uma informação que a gente não... que não faz muito sentido a gente ter. Porque... Você consegue rastrear as coisas até o que seria início no contexto do Big Bang, né? Mas alguma coisa de antes, eu não sei, não existe nem modelo para vislumbrar como a gente saberia se o universo ele era cíclico ou não. Aí é achismo, né? Achismo e... Tá além do campo observacional, Exato. Né? Campo empírico, sei lá. O que não é um problema, mas que eu sempre gosto de enfatizar que aí não é física, né? Aí não faz mais parte da física. Porque, inclusive, eu sempre gosto de enfatizar isso também, porque às vezes as pessoas... sempre quando eu falo, não, beleza, mas isso não é física. Às vezes quando eu falo isso, a pessoa enxerga isso como eu tô desmerecendo a ideia da pessoa. Não é o caso, né? Eu sempre gosto de pontuar o que é físico ou não, porque eu acho sua área é a importante. física, né? Para o pessoal não se confundir e tal. Exato, eu também acho importante porque muita gente às vezes também tem a ideia do tipo, o pessoal da física quer tentar descrever tudo, né? A física não quer tentar descrever tudo. Eu gostaria de entender tudo, mas a física se propõe a descrever o que está no escopo do que é física. Fora do que isso, não significa que não é interessante. Só não significa... tem como matar a metafísica com a física, porque são dois escopos são diferentes. Exatamente. Perfeito. Cara, vamos fazer só uma pausa rapidinha pra pegar um café ali. Tranquilo. Bom, fizemos uma pausa aqui rapidinho, só pra pegar um café ali e tal. E agora, Felipe, voltando, cara, ao assunto da física e tal, você comentou da entropia do universo, né? Que, bom, meio que dita que o universo tende ao caos. Você poderia elaborar em cima disso, cara? O que exatamente é entropia e, bom, por que é importante entender isso? Certo. A entropia, assim, apesar de... normalmente tem alguns termos que a gente sempre associa a entropia, né? Como desordem, caos, essas coisas. Só que, na maior parte das vezes, esses termos, para quem não é da física, eu acho que às vezes eles mais atrapalham do que ajudam. Porque, assim, tem muitos jargões que a gente usa no meio acadêmico que são para poder facilitar a comunicação. Só que quando você está conversando com pessoas dentro da física, todo mundo sabe exatamente o que aqueles jargões significam, né? E às vezes tem sempre alguns maus entendimentos que vêm por conta disso. Uma pessoa que não é do contexto vê um termo que tem uma conotação diferente lá dentro, né? Mas é porque é o seguinte, a entropia, na verdade, ela é uma grandeza que vem de uma análise só estatística de sistemas físicos. Então, a ideia é o seguinte, então, a entropia ela surge... A entropia você consegue definir para tudo quanto tipo de sistema, mas a forma mais natural da gente entender o porquê que a gente define a entropia e tudo, ela parte quando a gente vai analisar sistemas que são compostos por muitos constituintes. Então pega, por exemplo, o exemplo canônico para a gente explicar a questão de entropia e tudo, que é um gás. Quando você pega um gás é feito de um punhado de moléculazinhas que estão andando em tudo quanto é lugar diferente. É inviável a gente pegar esse gás e querer descrever partícula a partícula.
Você imagina, tem 10 elevado a 23, né? Assim, tem uma quantidade absurda de moléculas, é inviável você descrever cada uma. Assim como qualquer sistema que tem muita coisa e você não consegue descrever cada uma delas, o que você faz é, eu vou descrever estatisticamente todo mundo. Né? Ter mais ou menos uma ideia de como, na média, eles se comportam, como é que são as flutuações, né? Fazer uma análise de sistemas de grandes números. E aí, quando você faz isso, a gente consegue chegar em algumas conclusões que são as que levam a gente a definir entropia. Que são conclusões que, quando a gente ouve no ponto de vista estatístico, é uma conclusão muito simples na prática, que é, por exemplo, imagina essa sala aqui, mas pega qualquer sala que for. Cada uma das partículazinhas, elas têm uma distribuição de velocidades para tudo quanto é lugar diferente. Sempre vai ter uma partícula que está indo para um lado, vai ter outra que está indo para o outro, cada uma vai ir para uma direção diferente. Né? Porque toda a sala tá com oxigênio e tudo que a gente respira e tal. Aí tem uma questão que é o seguinte, existem infinitas não, né? Mas existe uma quantidade muito grande de configurações que essas moléculas podem estar. Porque imagina, uma molécula que estava bem aqui, ela poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar com velocidade para lá. Vários lugares diferentes. Exato. Hein? Agora pega todas as moléculas que estão no ar dessa sala e pensa em todas as possibilidades que você pode imaginar de cada uma em uma posição diferente, com uma velocidade diferente. Assim, é uma infinidade de possibilidades. Agora imagina a seguinte situação. Imagina que estatisticamente é possível. Não vai acontecer, mas estatisticamente imagina que, por um acaso, todas as moléculas dessa sala, do ar dessa sala, eles vão todo para esse lado. Aí você está numa região que não tem ar, você fica sufocado, basicamente, e eu estou aqui numa região com muito ar. Estatisticamente, isso seria possível, porque cada moléculazinha está indo para um lado diferente. Existe uma situação que todo mundo vai vir para o lado de cá. Só que ela é extremamente improvável, né? Você pode até, sempre que você tem uma situação que é improvável, você pode fazer uma conta que é quanto tempo demora, mais ou menos, para que essa situação aconteça uma vez. E assim, você chegaria em infinidades de idades do universo que teria que acontecer para talvez você observar isso uma vez. Isso não vai acontecer porque é muito improvável. Né? Agora, imagina, então pensa em o que seriam situações pouco prováveis. Todo o gás está nessa metade da sala. Todo o ar dessa sala está aqui. Todo o ar está ali. Todas as moléculas estão andando na mesma direção. Isso é pouquíssimo provável. Sim. Mas por que é pouquíssimo provável? É pouquíssimo provável porque a gente consegue perceber uma certa organização, uma certa simetria, digamos assim, desses sistemas que a gente está chamando de improvável. Porque pensa a configuração que cada molécula está tudo doido. A gente consegue pensar em muitas situações que ela está toda doida. A chance tende a tudo ficar muito louco, a chance é muito maior de ficar tudo muito louco do que, por exemplo, ir para um lugar específico. Exato, mas por que é maior? Mas a chance de ir para um lugar específico existe. Existe. Só que é mínima. E não só isso. Por exemplo, a configuração de agora das moléculas do ar dessa sala, para a gente ter chegado nessa configuração que está neste exato instante, a probabilidade era a mesma da configuração de todas as moléculas para cá. Qual que é a diferença? Era a mesma? É a mesma. Por quê? Qual que é a diferença? A diferença é que existem absurdamente mais configurações que ela está tudo embaralhada. Porque pega o seguinte, pega uma situação, pensa assim, pega um punhado de situações que todas as moléculas estão embaralhadas e velocidade diferente. Você consegue pensar em uma quantidade muito grande. Agora pensa em uma que todas, por exemplo, estão vindo para cá. Para todas irem para cá, significa que a velocidade de todo mundo tem que estar na mesma direção e sentido, que é vindo para cá. Você concorda? Porque se tiver alguma que vai para outro lado, aí o ar todo não vai vir para esse lado da sala. Mas isso levando como pressuposto de que elas já estão com essa mesma velocidade. Exato. Pensa assim, mas se você não colocar isso aí, a chance disso acontecer é muito mais baixa. Seria equivalente a fazer o seguinte. Porque, por exemplo, imagina que é exatamente o mesmo problema de pega uma moeda. Você vai jogar para cima, cara e coroa. Você consegue, assim, 50% das vezes vai cair cara, 50% das vezes vai cair coroa. Se você arremessa uma vez, imagina que você arremessou 3 vezes. As 3 vezes saíram cara. É possível que isso aconteça. Não tem muito problema isso acontecer. Agora, se você jogar 300 mil vezes e essas 300 mil vezes saírem cara, aí você vai falar, pera, tem alguma coisa esquisita. Isso não vai acontecer. Por quê? É bizarro, né? Porque se você pegar e chegar num cassino e começar com R$1 e jogar tantas vezes lá no vermelho e bater todas as vezes no vermelho, que são 47,5% de chance, você fica bilionário. Uhum. Só que a chance disso acontecer é tão baixa, mas tão baixa que Exato. É impossível, praticamente falando. Exato. E essa noção de ser muito difícil ou pouco, ser muito ou pouco difícil, é baseado em quantas configurações dessa forma acontece. Porque, por exemplo,
Perceba que são perguntas diferentes. Imagina que eu faço a seguinte pergunta. Você jogou 100 vezes a moeda. Eu faço assim. Qual que é aí imagina alguma configuração que metade das vezes saiu cara, metade das vezes saiu coroa. Ou seja, 50, você jogou 100 vezes. Pensa em alguma situação que 50 vezes saiu cara e 50 vezes saiu coroa. Você concorda que você consegue pensar em infinitas possibilidades que essa jogada pode acontecer? Pode sair tipo assim, cara, coroa, por aí vai. Pode sair cara, coroa, cara, coroa. Pode sair tudo cara, depois tudo coroa. Você consegue pensar em muitas formas diferentes que correspondem a essa mesma configuração, que é metade cara, metade coroa. Certo? Agora, quando você chega e fala assim, imagina que você jogou tudo e tudo saiu cara. Só tem uma possibilidade disso acontecer, que é tudo sair cara. Concorda? Assim, só existe uma configuração de sair tudo cara. Nossa, bizarro, velho. Agora imagina assim, 99 saiu cara e uma vez saiu coroa. Tem 100 possibilidades disso acontecer. Você jogou a primeira vez, saiu coroa. Todos os outros saiu cara. A primeira saiu cara, coroa, depois tudo cara. Aí você chega e fala, beleza, agora pensa assim, 98 caras e 2 coroas. Aí vai ter um pouquinho mais, vai ter mais possibilidades. Quando você vai fazendo esse aumento, perceba que quanto mais próximo de 50-50, mais configurações vão ter que correspondem àquela jogada. É a mesma coisa quando a gente pega o ar daqui da sala. Pega a situação completamente embaralhada tudo. Seria equivalente ao 50-50. Tem muitas configurações disso. Né? Agora, se eu chego e te pergunto, o que é mais provável? Sair tudo cara ou sair exatamente? Eu falo uma qualquer. Cara, coroa, coroa, mesmo que seja 50-50. A probabilidade é a mesma. Porque você não está perguntando mais a probabilidade de sair metade cara e metade coroa. Você está perguntando qual que é a probabilidade de sair aquela jogada. Entendi. Entende a diferença? Sim. Quando a gente fala assim, qual que é a configuração das moléculas dessa sala? Isso é uma jogada, digamos assim. Que é diferente em, pense em todas as situações que está embaralhado. Por isso que eu falei que a probabilidade da configuração agora é a mesma de todas as moléculas estarem aqui. Porque é uma jogada. Tranquila a ideia? Do céu. E aí, pensa assim... Entender isso é bizarro. E aí, o que a gente chama de entropia? O que a gente pensa em entropia é o seguinte, aí entra uma questão matemática também, mas a probabilidade que a gente fala é, pensa nessas jogadas da moeda. Cada jogada que você pensa, ela tem a mesma probabilidade de acontecer. O que vai fazer uma configuração ser mais provável ou menos? Essa configuração tem quantas jogadas que são a favor dela? Né? Então, 50% das vezes sair cara e 50% coroa, tem muito mais probabilidade. Tem muito mais configurações. Porque no longo prazo tende a ser isso. Exato. Então, como tem muito mais configuração disso, ela tem uma probabilidade muito maior de ser colocada. Aí o que a gente faz, essa quantidade de configurações é o que a gente indiretamente define como entropia. Né? Mais precisamente, se você pega se você conta do tipo... O que define? O que você faz assim, para ser o mais preciso possível, você fala assim, 100, por exemplo, 100 lançamentos. 50% saiu cara, 50% saiu coroa. Aí você fala, quantas jogadas existem que fazem essa configuração? Aí vamos supor que você chegou num número específico. Você contou quantas vezes. Você tira o logaritmo disso da entropia. O motivo de ser o logaritmo é só uma questão técnica. É só porque, por exemplo, imagina que eu tenho faço assim, energia de um sistema. Eu tenho esse sistema A e o sistema B. Esse daqui tem uma energia X, esse aqui tem uma energia Y. Quando eu junto o sistema, eu gostaria que a energia dele fosse X mais Y, somar as duas. Certo? Sempre que você junta alguma coisa, é conveniente que a grandeza total seja a soma das grandezas. Para isso acontecer com a entropia, a gente define com um logaritmo só para poder sair. Mas basicamente assim, a entropia ela é uma medida da quantidade de configurações que alguma situação tem. Então, por exemplo, por que a entropia... Então, olha só como é que a lei da entropia fica tosca quando a gente fala isso. A lei da entropia, quando a gente fala a entropia sempre tende a aumentar, significa que o sistema sempre tende a ir para onde é mais provável. Quando você fala dessa forma, parece meio óbvio, né? As coisas sempre tendem a ir para onde é mais provável. Isso é traduzido em termos de entropia para o sistema vai para onde a entropia aumenta. A questão é que, pensando no ponto de vista de escalar a quantidade de jogadas, mas você vai fazer 2 lançamentos de moeda. Você fala, eu quero saber qual que é, entre aspas, a entropia, qual que é a probabilidade de sair metade cara e metade coroa. Se só for 2 moedinhas, você tem pouquíssimas jogadas. Ou é cara, coroa, coroa, cara. Só tem essas 4 possibilidades. Quando você vai aumentando a quantidade de jogadas, você aumenta muito as possibilidades. E aí as probabilidades vão ficando cada vez mais acentuadas. E aí tem uma relação que você consegue mostrar, inclusive matematicamente tudo, que é toda vez pega uma distribuição de probabilidade. Que fala, que tipo aquela curva
em formato de sino, enfim, qualquer tipo de distribuição. Quanto maior a quantidade de constituintes o seu sistema tem, mais as probabilidades vão afinando e elas tendem a um valor específico. Porque se você sair desse valor, a probabilidade ela cai para zero, assim, ou muito próximo de zero, assim, absolutamente rápido. E aí esse é o regime das coisas macroscópicas e tudo. E por isso que a gente fala que a entropia sempre aumenta. Porque a gente está em um regime macroscópico tão grande, né, de uma infinidade tão grande de constituintes de tudo, que quando você vai analisar as probabilidades, elas tendem para um valor específico, que é o que a gente define, né, enfim, como a entropia vai para o mais provável, o sistema vai para o que é mais provável, que seria equivalente ao sistema vai ir para a entropia ser máxima, para onde é mais provável o sistema ir. Então, na prática, a entropia é só uma forma diferente de você analisar um sistema estatisticamente. Então, por isso que, inclusive, em todo lugar, se você for reparar, qualquer coisa na física que você pega, muita gente trata a segunda lei da termodinâmica, que a entropia sempre tende a aumentar ao máximo. As pessoas sempre tratam essa lei como uma das leis, se não a lei mais fundamental que você tem na física. E ela corresponde a isso porque a origem dela é muito mais simples, que é a probabilidade. O que ela está falando é que o sistema vai tender para o mais provável, e não só isso, mas ela vai tender para o mais provável nas situações que o mais provável é praticamente só o que tem possibilidade de acontecer. Sim, porque se você pegar no longo prazo, vai ser o mais provável que vai acontecer. Exato, e também nem tanto só no longo prazo, é a mesma questão lá das moedas. Depois de 100 lançamentos, pode ser que saia tudo caro, Não, então, mas não vai sair. Exato, mas esse 100 seria o longo prazo, teoricamente. Exato. Tipo, Assim, porque se você jogar só uma vez... Exatamente. Aí No longo seria- prazo nesse sentido, sim. É porque quando eu falo longo prazo, dá uma ideia de tempo decorrido, mas não necessariamente de tempo. Porque imagina de que... variáveis. Exato. Porque que imagina que acontece. essas moedas foram jogadas, tem 100 pessoas jogando. Só pra dar a ideia de que, tipo assim, não é uma coisa que foi acontecendo ao longo do Sim. tempo, é que 100 pessoas. E aí você pegou o resultado desses 100 lançamentos, entendeu? E qual seria o termo correto a dizer, então? O a longo prazo, nesse contexto, seria equivalente a muitos constituintes. É porque quando fala longo prazo, você tá pensando um tempo grande, mas não é um tempo grande, são muitas coisas. Eu penso mais assim em relação, sei lá, se pensar no universo, assim, né? Então, no Big Bang, tudo estava concentrado, teoricamente, naquele ponto zero lá, enfim. E aí, com a expansão, cada vez mais as coisas ficaram meio que desordenadas e tal. Então, por exemplo, A hoje... questão do Big Bang é até engraçada, porque em alguns aspectos, quando você vai ver a só pra evolução... terminar a linha de raciocínio, daí você me corrige se eu estiver errado. Daí, enfim... Hoje, nós somos feitos de poeira de estrela, como dizia Carl Sagan e tal. E essa energia está concentrada na gente aqui. Quando a gente morrer, essa energia vai se dispersar e, enfim. Quando a gente come, toma uma bebida e ingere calorias, a gente está pegando essa energia e depois ela está saindo do nosso corpo quando a gente faz algum movimento físico e tal. Então, quer dizer, tudo tende ao caos, teoricamente dizendo. Tudo tende ao caos, mas isso é importante. Não porque o caos tem alguma... Assim, o caos do ponto de vista informal. Porque caos, quando você fala na física, eu quero estudar caos. O caos é outra coisa, não é? É porque isso aí seria um sistema... a gente fala um sistema com grande multiplicidade. O caos seria um sistema que você tem muitas configurações possíveis, né? Mas essas configurações, elas têm um ordenamento. Por isso que a gente não fala exatamente que é um caos, mas assim, a questão do universo também é até engraçado, porque apesar da gente falar que as coisas sempre tendem, né, a aumentar a entropia, na verdade o que a termodinâmica nos diz, né, o que a entropia, na verdade, a relação da entropia nos diz é que a entropia nunca reduz, né? Ela só pode permanecer constante ou aumentar. Mas a princípio, a entropia permanecer constante não é uma coisa que quebra nenhum tipo de princípio físico. Poderia. Tanto é que tem algumas situações quando você vai descrever expansão. Você pode descrever a expansão do universo de forma a entropia, que a gente chama de isoentrópica, né? Sem a entropia aumentar necessariamente. Porque isso é até interessante, porque quando a gente fala de expansão, pensa assim, imagina você pega todas as moléculas dessa sala. Se você pega essa sala e você dobra de tamanho, na prática, a gente meio que consegue pensar nas mesmas configurações. Se você for para pensar. Só tá tudo dobrado de tamanho. Entende? Uhum. Por exemplo, desenha uma configuração no Paint e dobra de tamanho. Vai ser a mesma configuração, só que... A média entre a proporção seria Exato, a mesma. a proporção segue a mesma. Então, assim, não necessariamente a expansão do universo ela segue um aumento de entropia. A expansão. Não significa que as coisas dentro do universo, por
infinitas Mas se a razões, gente possa pegar, aumentar. entre aspas, esse longo prazo, seria, não? Então, à medida que... É porque são duas coisas diferentes. Assim, a expansão em si, não necessariamente ela gera aumento de entropia. Agora, nada impede, e acontece, de que enquanto está expandindo, vai ter aumento de entropia por conta das coisas que estão no universo, mas não gerada pela expansão, entende? Porque imagina assim, por Eu exemplo... entendo, tipo assim, igual o Paint, né, você falou. Exato. Isso sendo expandido. Mas, de certa forma, quando você expande, no universo você está... como que eu posso dizer? Não é como se você estivesse esticando exatamente igual. No entanto que... Enfim, você me corrige também. Mas parece que quanto mais o universo expande, mais as galáxias se afastam, né? Assim, a expansão é porque eu entendo isso que você está querendo dizer. Assim, a expansão, ela é de forma igual. Heterogênea e tal, né? Tipo assim, Homogênea, sei lá. exatamente. Só que é porque o fato da expansão ser igual, às vezes passa algumas ideias de que a expansão não é igual. É homogênea e isotrópica. Isotrópica, exatamente. Porque, por exemplo, o fato é porque uma expansão às vezes passa algumas coisas que são contraintuitivas, né? Por exemplo, se você tem 1 centímetro, o 1 centímetro vai virar, imagina que passou um tempo e ele virou 2. O 2 centímetros, depois de um tempo, vai virar 4. Porque imagina que está sempre dobrando o tamanho do universo a cada intervalo de tempo. Quando você dobra, significa que na proporção está tudo sendo dobrado. Só que nas distâncias separadas o aumento é diferente, né? Porque, por exemplo, se você tem... Imagina que você tem 2 planetas que estão a 1 unidade de distância. Tem 3. Um seguido do outro. Então tem um aqui, 1 unidade de distância depois, e o outro a 1 unidade de distância depois. Aí expandiu tudo para um fator 2. A distância do primeiro para o segundo era 1, passou a ser 2. Então aumentou em 1 unidade. A do primeiro para o terceiro era 2, passou a ser 4, aumentou em 2 unidades. Então, toda vez que a gente tem expansão, a taxa da expansão ser constante significa que quanto mais distante, mais rápido a coisa está aumentando de tamanho. Mas não é porque a expansão muda o ritmo dela. É só porque a expansão ela segue uma questão de proporção do tamanho como um todo. É porque uma coisa a gente vai pensar do tipo, tudo dobrou de tamanho. Outra coisa a gente pensar qual foi a variação em metros, em centímetros de parâmetros ali. Mas o ponto principal é que, assim, as coisas, o universo ele vai expandindo e sempre quando a gente pensa no aumento da entropia, a gente sempre tem que pensar no aumento, porque o universo em si, ele é um objeto, né? Quando a gente fala de cosmologia, de evolução do universo pela relatividade geral e tudo, o universo é importante, ele é um sistema físico. Porque, teoricamente, hoje existe uma quantidade X de matéria no universo, não se cria mais nada, né? Assim, com a expansão não se cria matéria, certo? Matéria pode se criar, mas não se cria energia nova. É porque você pode ter... É porque você tem processos, por exemplo, que você tem variação de número de partículas, por aí vai. Né? Por exemplo, você pode ter... O número de átomos pode aumentar, então? Pode aumentar. Porque existem... É por conta de processos nucleares, né? Você pode ter, por exemplo, porque você tem o que a gente chama de flutuações de vácuo, né? Que pode gerar partícula. Então, por exemplo, você tem... Você já ouviu falar de que, igual a gente tem matéria, existe antimatéria. Então, por exemplo, você tem um elétron e você tem uma partícula que é equivalente ao elétron, só que tem carga positiva, que chama pósitron. Quando o elétron e um pósitron, e as duas partículas existem, quando o elétron e o pósitron eles chegam próximos, um aniquila o outro, para de existir os dois. E passa a existir luz, só fótons no caso. Então você tem um processo aí que você tinha matéria e pode ter matéria. Né? O que importa é que a energia como um todo, se você pensa numa equivalência, né, igual o Einstein coloca, né, com a equivalência entre massa e energia, né, aí você tem tudo... Beleza, aí você não tem novas criações, né? Mas quando você pensa em matéria, só como matéria de fato, aí de fato você pode ter variação de matéria no universo. O que, de forma a energia ser ali, no caso, né? Então podemos dizer que naquele momento do Big Bang existia um número X de energia e hoje existe esse mesmo número X de energia. O que muda é que essa energia vai ficando cada vez mais diluída, né? Sim. Então as densidades... Mais de energia total. Sim, dá pra poder falar dessa forma. Porque sempre tem algumas questões quando a gente pega o universo como um todo, por conta de questão de princípios de localidade e tudo, mas, assim, toda vez que a gente vai falar de qualquer coisa na física do universo, a gente sempre distingue uma coisa que é local, uma coisa que acontece numa região e no entorno, e uma coisa que acontece no universo inteiro, né? Normalmente, coisas que acontecem no universo inteiro, a gente sempre tem que tomar um cuidado muito grande, mas da energia dá pra falar, pelo menos de uma forma mais grosseira, de que a energia que tava ali, ela mantém ali, o que muda é o fator de escala do universo, e por conta disso a energia vai ficando diluída. Mas que você poderia colocar a mesma quantidade de energia ali, por exemplo.
Tudo isso só pra eu não... Eu dando essa volta toda só pra eu chegar e não me sentir desconfortável com afirmações muito, muito empáticas, né? Não, cara, perfeito. Perfeito. E assim, observando toda essa loucura que é o universo, isso não te traz uma angústia de certa forma, cara? Saber que, bom, você mesmo disse que o ser humano nunca vai... Quer dizer, decifrou, entre aspas, a física quântica, mas não conseguimos bater o martelo e dizer o que vai acontecer, por exemplo, em relação à física quântica e tal. Então, assim, o ser humano é limitado à sua própria biologia, ao seu ambiente, aonde a gente tá. A gente nem chegou em Marte, por exemplo, ainda, que é nada perante todo o universo, certo? Essa pequenez em relação a tudo, assim, não te espanta, cara? Cara, na verdade, essa é uma das coisas que mais me deixa satisfeito com a questão toda. Né? Você é fã do Carl Sagan, né, cara? É porque, Carl cara... Sagan é tão romântico em relação a isso. É porque é muito doido, velho. Tipo assim, o fato do universo ser essa loucura toda, pra mim é isso que faz com que o universo seja tão interessante pra poder estudar, né? Eu ficaria, na verdade, muito chateado se toda vez que a gente, na física, fizesse alguma pergunta, a gente conseguisse ter uma pergunta completamente justificada das Mas aí, coisas. justamente, né, a ânsia de ter e o tédio de possuir, cara. Porque, tipo assim, os físicos na época lá de ouro da física estavam tentando descobrir e tal. Einstein postulou a teoria da relatividade, aí fulano começou na física quântica e tal. Antes disso, o sonho máximo dos caras era conseguir entender aquilo. Depois que você entende aquilo, aquilo vira um tédio, entre aspas, porque existe um novo desafio. Então, assim, a vida é simplesmente um ciclo entre Exato. isso. Exatamente. Certo? E uma coisa que é interessante que mudou... Mas isso... Exatamente, Eu cara. acho isso legal pra caramba. E o mais legal é porque... Eu acho legal porque a gente tá chegando num ponto hoje que é muito diferente lá de antigamente. Porque a gente sempre teve isso, né? Ah, beleza, a gente vai descrevendo. E aí a gente vai sempre mudando o nosso objetivo, porque a gente vai esclarecendo algumas coisas e a gente vai querendo esclarecer outras. Só que a gente começou a chegar agora, né, principalmente na metade do século passado pra cá, a gente começou a chegar em algumas questões que aí sim elas divergem muito. Porque pensa lá atrás o Newton. O Newton descreveu as coisas de mecânica. Tinha coisa que ele não descrevia, de luz, por exemplo. Aí chegou, sei lá, por exemplo, o Huygens, o Fresnel, enfim. Os físicos foram lá e descreveram coisa a mais. E a gente sempre ia aumentando a nossa descrição, só que com coisas que filosoficamente não embaralhavam tanto a nossa cabeça. Né? A gente nunca chegou lá atrás em questões tão intrinsecamente difíceis pra gente pensar, como, por exemplo, essa questão da quântica ser completamente probabilística, do que significa o tempo ser uma variável do espaço, ele curva também junto. A gente chega em algumas questões filosóficas na física, à medida que a gente vai chegando no mais fundamental, e a busca, assim... É muito diferente lá de trás, né? Porque assim, a gente vai sempre buscando coisas novas, só que mesmo as coisas que, entre aspas, a gente já resolveu, a gente tem divagações enormes a respeito delas. E essa é uma das coisas que eu acho muito legais. Igual eu comentei, assim, eu sempre sou uma pessoa, eu sempre fui muito pé no chão com relação às coisas da física, né? Mas, obviamente, isso não significa que eu não consiga, pelo menos, ou que eu não tente entender o que tá acontecendo. Mas uma coisa é fato, né? Eu vejo isso tudo e, pra mim, isso é um motivo de contemplação muito maior do que se a gente simplesmente chegasse em respostas objetivas realmente no final, do tipo, por que a quântica é probabilística? Eu acho muito mais interessante chegar e falar assim, ela é. Por quê? Não dá pra saber. Isso pra mim é muito mais interessante do que ela é por conta de X, Y, Z, tudo. Você chega e fala, não, tá, beleza. Esse aqui é por conta disso. Eu não sei, isso eu acho que dá um... Como dizia o Dostoiévski, né, cara? O que atrai o ser humano é o próprio mistério, não a resposta, né? Exato. É a busca por tentar entender as coisas. Exato. E é legal porque vários desses mistérios, a gente percebe que a solução deles é ele próprio, né? É igual um filme, assim, né? Quando você tá assistindo o filme, você tá... Enfim, pensa num filme de suspense, né? Sei lá, do Hitchcock, eu gosto muito do Hitchcock e tal. Aí os filmes deles são muito emblemáticos, tem toda uma teoria, assim, que você vai criando na sua cabeça e tal... E é isso que te prende, né? Um mistério. Então, quem matou fulano, quem que é o culpado dessa cena e tudo mais. Tem um filme, inclusive, como é que é? Eu acho que é 11 Homens e uma Sentença, um trem Cara, desse. esse é meu filme favorito. Cara, esse filme é muito interessante, que assim, beleza, o pessoal discute, show, chegamos na conclusão. Aí acaba o filme. Aí, tipo assim, aí você fala, tá, mas decidiu o quê? Acabou. Cara, é isso aí. Eu já vi esse filme umas 4 vezes, é bem curtinho. E é justamente isso, é o mistério ali por trás de tudo. Quando acaba o filme... Acabou o mistério. Agora, e é interessante porque, apesar disso tudo, aí até fazendo um paralelo com aquela questão da probabilística da quântica, o filme, ele entra nessa questão do mistério, e o que importa é o contexto todo do filme, não necessariamente o desenrolar do final, mas mesmo sem você saber da sentença que vai ser dada, você sabe que eles chegaram numa sentença.
A gente só não sabe porque o filme não passou isso pra gente e não faz parte da história que é contada, mas ela existe. Porque na história eles chegaram numa sentença no final. Mas quando você começa o filme, você não sabe. Ela não sabe. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, é porque o filme ele é baseado na construção da sentença que vai ser colocada, mas a gente não tem acesso a ela, o filme acaba, é isso aí. A questão, por exemplo, esses mistérios que tem na física, o mais interessante é que não é que a gente não tem acesso, é que muitos deles realmente o mistério o universo é aquilo, né? Isso é muito doido. Porque é como se existisse um mistério intrínseco na coisa. É impossível chegar lá. Exato. E é impossível chegar não é porque é inatingível, é impossível chegar porque não existe. Isso é muito louco, velho. Isso eu acho muito doido. Cara. Não existe. Não existe. E também, se a gente for parar pra pensar, filosoficamente, isso é esperado, né? Assim, toda vez que você está se perguntando o porquê, em algum momento, alguma coisa tem que acontecer sem algum motivo, né? Porque é aquilo, o motivo... Mas isso é uma compreensão que o nosso cérebro biológico tá fazendo, assim. Mas não necessariamente Vamos falar que... Bom, hoje eu não acredito nem desacredito de Deus, né? Sou um cara considerado agnóstico aí. Mas... se existisse um Deus onde ele soubesse de, enfim, tudo, onisciente, onipresente e tal, talvez ele conseguiria responder essa pergunta. Aí você poderia fazer, o que originou esse Deus, né? E é engraçado que você falou disso, é engraçado que tem algumas discussões que também entram em alguns aspectos filosóficos que a física também entra, mas, por exemplo, você chega e fala assim, um Deus que seja onipresente e onisciente, né? Aí tem aquela coisa, né? Enfim, que tenha poderes para poder fazer tudo. Aí tem aquelas discussões também que... Tem muitos análogos à física, né? Mas que é de tipo... um Deus que consegue fazer tudo. Ele consegue, por exemplo, limitar o seu escopo de atuação. Ele conseguiria criar uma pedra tão pesada que ele não conseguiria carregar, né? Exato. E aí, esse que é o ponto. Tipo assim, é por isso que eu acho essas coisas, esses mistérios que vem na física tão interessantes. Porque, por exemplo... E qual que é a resposta para essa pergunta? Você acha que ele conseguiria criar? Então, pra mim essa pergunta é mal colocada. Essa pergunta é mal colocada porque... É um paradoxo, né? Exato. É assim, quando eu falo mal colocada, porque, por exemplo, na matemática existe um processo de demonstração que é a demonstração por absurdo. Que funciona o seguinte, sempre quando você tem alguma afirmação que ela pode ser... só funciona com afirmações que tem dois enrolados. Assim, uma afirmação... pensa assim, uma coisa pode ser A ou B. Não existe outra possibilidade, tem que ser A ou B. Uma forma de... Você quer mostrar, por exemplo, que é A. Você quer bolar uma demonstração. Uma forma de você demonstrar isso é você fala, assuma que é B. Assuma que é B e demonstre. E chega numa contradição. Se você chegar numa contradição, você sabe que a hipótese B está errada. E não é nem necessariamente que ela está errada, mas é porque aquela hipótese ela não deveria nem ter sido formulada porque ela não leva para um raciocínio que fecha, logicamente falando. Então, assim, para mim... esse é o ponto. De maneira geral, a gente sempre busca muitas explicações, sendo que às vezes a gente não para muito para poder pensar na questão de raciocínio lógico a respeito delas, né? Sim. Agora eu te faço uma pergunta, então, cara. Imagine que aqui na frente tenha um botão vermelho gigantesco, assim, para dar uma ênfase. Um botão vermelho. E aí você só pode apertar esse botão nesse exato momento. Você não pode procrastinar sua decisão, você não pode deixar para daqui um ano, um mês, enfim. É agora ou nunca, cara. E a partir do momento que você apertar esse botão, você vai ter a resposta para todas as suas dúvidas, cara. Em relação à física, ao universo, vida após a morte, Deus, tudo você vai entender quando você apertar esse botão aqui agora. Você, hoje, apertaria esse botão? A minha resposta é até engraçada. Sim, sabendo do arrependimento depois. Porque eu acho que eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que não. Entendeu? Porque, tipo assim como qualquer pessoa, eu também tenho curiosidade. Né? Eu tenho uma curiosidade absurda. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a partir do momento que eu soubesse, pouco tempo depois, eu provavelmente iria me arrepender de saber tudo aquilo, porque eu ia falar, beleza, mas e agora? Né? Que é essa é uma pergunta análoga. A vida perderia o sentido? Eu acho que sim. Pra mim isso é muito análogo a uma pergunta que é assim, se eu pudesse, você tem a opção agora de, por exemplo, apertar o botão e você ter todo o dinheiro possível pra qualquer coisa na sua vida. Com toda certeza, assim, é aquele trem, o processo de enriquecimento ele é mais interessante do que o momento que você chega no ápice e fica ali estagnado. Né? Tanto é que assim, o dinheiro ele não vai comprar significado para as coisas que você faz. Mas você, à medida que você vai ganhando, você vai interagindo com aquilo, você vai vivendo aquilo, né? Mas em muitos momentos, quando você chega ali no máximo, aquilo dá um sentimento de, poxa, eu cheguei aqui, mas e agora? Mas ao mesmo tempo, se eu chego e falo assim, não, eu não vou apertar o botão porque, assim,
porque senão vai tirar um pouco essa mística, essa curiosidade minha de descobrir o universo e tudo. Não, beleza, mas... eu também quero saber, né? Mas o problema é que eu só vou arrepender depois que eu souber. Então é meio triste, porque tem algumas possibilidades que você sabe que vai dar merda depois, né? Então, assim, eu apertaria porque, poxa, eu quero muito saber essas coisas. Pô, não tem como não apertar, né, Não cara? tem. Já vieram convidados aqui que não apertariam. Eu falo, cara, como assim, velho? Você tem a possibilidade de ter todas as respostas pra tudo e você não vai apertar, pô. Quer dizer, toda a humanidade pensou sobre isso. Bilhões e bilhões e bilhões de pessoas pensaram sobre essas perguntas e não chegaram a uma resposta, e você tenha a resposta na sua frente, você não vai abraçar ela, né? Exatamente. Assim, é muito triste pensar que depois que você tem todas as respostas, assim, eu acho triste a gente pensar que a busca muito forte da gente, que a gente tem por algumas coisas que dão uma razão para a nossa existência, para os nossos gostos e tudo, é muito triste pensar que quando você realmente consolida uma das coisas que você mais está afim, aquilo chega num sentimento de vazio muito grande, né? Felizmente, eu sei que a resposta completa para grande parte das coisas realmente de entendimento do universo e tudo tá longe, assim, num nível brutal. Se você pudesse responder, não todas, mas apenas uma pergunta, qual você faria, assim, pra você ter a resposta absoluta? Absoluta? Qual que é a descrição de gravitação quântica correta? Essa aí eu queria muito. Essa? Essa especificamente. Essa eu queria pra caramba. Essa eu queria muito. Não seria nem em Ia relação acabar ao com a minha início área. do universo, Não. É sei engraçado. lá, se Deus existe, alguma coisa mais assim, vida após a morte, seria mais... Porque, tipo assim, eu tenho algumas coisas que... Assim, vida após a morte talvez também seria uma coisa interessante, mas assim, tem coisas que eu coloco... porque essa, pra mim, é mais palpável. É triste porque ia acabar com a minha área, né? Mas assim, porque pronto, acabou, já sei tudo, não vou fazer mais nada nessa área. Mas é porque essa, pra mim, é uma das perguntas fundamentais que pra mim fecharia um punhado de coisas associadas, né? E ela acaba dando um punhado de entendimento adicional. Por exemplo, sabendo uma descrição, qual que é a descrição correta de gravitação quântica, você tem um entendimento muito facilitado para a questão de início de universo, porque são regimes em que você precisa desse tipo de descrição, né? E eu não sei, eu acho... É aquela coisa, né? A gente consegue contemplar muito bem as dúvidas que a gente viveu, de fato, né? Então, assim, tem muita coisa... Essa pergunta é legal para diferentes pessoas, porque cada pessoa vai responder muito baseado nas vivências que ela teve, baseado no critério do que ela ficou mais curiosa ao longo da vida ou não, né? Quais são os valores que ela colocou para X ou Y ao longo da vida dela, né? Então é legal, assim, baseado na forma, pelo menos, como eu fui construindo muitas das minhas coisas, eu acho que essa seria talvez a dúvida que eu mais teria vontade, né? Assim, as minhas dúvidas acabaram levando muito direcionado para isso, né? Desde o jovem Felipe com interesse na física até agora, né? Essa é uma dúvida que eu já tinha lá atrás e eu acharia muito legal que pudesse resolver também. Interessante. Bom, a gente falou da vida após a morte, né? Você hoje acredita na vida após a morte? Você tem medo da morte? Assim, infelizmente não acredito. Né? Quando eu falo infelizmente é porque eu gostaria muito, né? E a questão é que, pra mim, a crença, ela é uma coisa que você... Pra mim, assim, crença é uma coisa que você constata, né? Não é uma coisa... Eu não acho que crença é uma coisa que você fala assim, quer saber, eu vou começar a acreditar nessa parte agora. Exatamente. Não tem jeito. É uma constatação, né? E... Não tá no seu controle. Exato. E assim, eu ficaria muito feliz se existisse uma vida após a morte, né? Mas infelizmente é uma coisa, pelo menos pra mim, acaba sendo mais implausível do que plausível. Assim, eu acho que é muito mais, eu vejo muito mais como um conforto nosso, que é importante, né? E que eu gostaria de ter esse conforto, né? Do que necessariamente algo de fato que exista. E, assim, medo da morte eu não tenho diretamente. Eu tenho medo assim, eu tenho medo da situação até a morte. Mas o medo da morte em si, não. Porque tipo assim, pra mim, a partir do momento que eu morri. Né? Então, assim, a partir dali, pra mim a coisa meio que... Mas saber que você é simplesmente uma poeira assim, no intervalo de tempo minúsculo, é angustiante de certa forma. Você saber que, bom, beleza, você não vai sentir depois de você estar morto. Mas tudo que você faz aqui hoje, algum dia vai acabar. Você já viu aquele vídeo do Mike Tyson, assim, onde chega uma criança entrevistando ele, e aí a criança pergunta assim, você tem muitos troféus e tal, não sei o quê, taças e títulos,
que que você acha disso? Ele fala assim, eu não ligo pra isso. Eu sei que o legado não existe, daqui tantos bilhões de anos nada vai existir, a humanidade vai ser extinta e nada disso vai perpetuar pra história. Então, quer dizer, tudo que você faz hoje, tudo que eu faço hoje, esse podcast aqui, tudo vai sumir, cara. Então, quer dizer, qual que é o sentido disso? Entende? Mas esse que é o ponto. Pra mim, o sentido não é uma coisa final. Pra mim, o sentido é mais o caminho do que o objetivo, né? Porque, na verdade, o sentido, eu acho que é a gente que coloca, né? A gente que tem que significar as coisas, na verdade. Né? Até também porque, por exemplo, a gente, quem era você Mas antes o de você sentido é o nascer? hedonismo, então. Porque assim, tem algumas, assim, pra mim, a partir do momento, vamos lá, quem era você antes de você nascer? Essa pergunta não faz sentido. Você não consegue ter uma lembrança, tipo assim, é como você pensar em uma cor que não existe. Né? Assim, tem coisa que não dá pra gente pensar diretamente, né? Então, mas aí você defende uma vida hedonista, então? Não, o que eu acho é o seguinte, eu acho que algumas coisas, eu acho que a gente tenta colocar mais significado do que necessita. Né? Então, por exemplo, pra mim, de fato, assim, beleza, vai passar alguns anos, tudo que tá acontecendo aqui ninguém vai lembrar, né? Assim como eu não tenho nenhum tipo de informação de alguns povos que viveram... Pô, eu não tenho muita informação a respeito dos meus tataravós, imagina de pessoas lá atrás, né? Mas eu acho que, na verdade, a vida é muito mais do que isso, né? Pra mim, assim, pra mim, às vezes a gente tenta colocar muito significado que poderia ser resolvido, muitas questões poderiam ser respondidas facilmente com algo que pra mim é super justo, que é, por que você tá fazendo isso, por que você tá fazendo aquilo? Porque isso me deixa feliz, porque eu só acho interessante. Né? Para mim, a partir do momento que não vai sofrer, que nenhum dos legados, assim, não vai existir um legado meu a longo prazo, né, no ponto de vista de dado universo e tudo, pra mim o que eu tenho que fazer é fazer, de certa forma, vale a pena o tempo que eu tô aqui, né? Porque apesar de, beleza, tudo depois vai sumir, ninguém vai lembrar e tudo, beleza, mas eu tô vivendo num momento que eu sei quem eu sou, as pessoas sabem quem eu sou, eu consigo ver efeitos das coisas que eu faço, e eu consigo sentir cada dia e cada atitude que eu faço de uma certa forma. E eu acho que fazer todas as coisas porque você se sente bem, porque você vê um propósito naquilo, não necessariamente um propósito do ponto de vista maior, né? Pra mim o propósito você faz isso com qual propósito? Com o propósito de me sentir bem. Pra mim só acho um propósito super genuíno. Então, assim, eu sempre... Eu não tenho medo tanto assim, dessa questão, por exemplo, da morte por conta disso. Pra finalizar, então, cara, assim, queria que você respondesse uma pergunta que eu acho que é a mais importante que nós podemos nos fazer em relação à vida. Porque a partir do momento que você tem a resposta pra isso, a sua vida muda daqui pra frente, com certeza, assim. A partir do momento que você responde essa pergunta, você vai tomar outras decisões, você vai mudar o rumo da sua vida referente à resposta que é. E eu acho que a resposta para isso aqui também muda em relação ao momento que você está vivendo, né? Cara, o que realmente importa, assim, na vida? Cada pessoa vai ter uma noção diferente, né? Pra mim, assim... Do ponto de vista muito prático, assim, uma coisa pelo menos que eu sempre tento levar pra mim do que importa na vida é você fazer coisas que te agradam sem encher o saco do outro. Pra mim, essa é a resposta canônica. Mas eu falo isso brincando, porque eu acho que tantos problemas da humanidade poderiam ser resolvidos, né, se a gente usasse aquela coisa do tipo assim, de uma forma muito, assim, muito simbólica, o não me enche o saco que eu não te encho o saco. Sabe aquela coisa, tipo assim, por que eu vou fazer uma coisa assim... eu acho que as pessoas têm que se preocupar mais genuinamente, de maneira geral, em se sentir felizes estando em um contexto mais unido, né? Sei lá. Então o que importa é a união. Eu acho que sim, né? O ser humano, ele é uma espécie social, né? Eu acho que ninguém consegue viver sozinho, ninguém não, né? Mas assim, o ser humano como espécie não é uma espécie que foi feita para poder viver sozinho. Então eu acho que a gente tem que, para mim, buscar significado nas coisas em conjunto, né? Viver bem em conjunto, sentir feliz com as coisas que faz e ver um significado para você e para a sociedade logo em torno. Porque, né, igual a gente comentou, daqui a um tempo ninguém vai ter mais lembrança daquilo. É isso que importa na vida. Para mim, sim. Né, que é basicamente você fazer valer o seu tempo de vida ali, fazendo coisas que te agradam e que sejam bom pro bem coletivo, né, porque você não vive sozinho e você também depende dos outros diretamente pra fazer as coisas como um todo. Perfeito. Valeu, Felipe. Valeu demais pelo convite. Obrigado pelo papo aí, pô, quase não falei esse episódio, foi só informação aí pra eu falei demais também, né? Não, mas é isso aí, cara, perfeito. Divulga suas redes aí, pessoal. Primeiro também agradecer aí você
ter colocado um espaço na sua agenda aqui em São Paulo, você quase não vem para cá, para vir aqui, enfim, falar, divulgar ciência e tudo mais, agradeço de coração. E divulga suas redes pro pessoal nessa câmera aqui. Bom, para quem gosta de física, né, principalmente num contexto mais acadêmico, com os assuntos mais aprofundados, eu tenho 2 redes sociais, né? Uma que é mais geral, que é o Instagram, @uaifísica, o AI de mineiro, o AI, tá? E o YouTube, que é conteúdos mais técnicos, conteúdos de graduação, tem curso gratuito, divulgação científica. É basicamente um lugar onde eu falo de vivência acadêmica e de física como um todo, né? O AI Física também no YouTube. Então, se você gosta de física, né, será muito bem-vindo. E convido demais a você poder acessar e tudo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. E valeu demais aí pelo convite, valeu aí por todo mundo que gostou, né, da conversa também. Show. Bom, se você assistiu até aqui, considere se inscrever aí no canal. Sua inscrição é muito importante para o podcast, nos ajuda a trazer realmente aí convidados cada vez mais incríveis aí, como por exemplo foi o Felipe aqui hoje. Sempre falo isso porque realmente importa bastante. Parece aí que cerca de 70% das pessoas que assistem aqui o canal não estão inscritas. Então confere aí, você pode estar assistindo há muito tempo e não estar inscrito, né? E, bom, se você gosta aí, se esse é o seu primeiro podcast que você viu aqui, considere aí assistir os outros também, porque é muito legal. A gente sempre traz aqui um papo mais profundo, relativo à ciência, filosofia, sentido da vida e tudo mais. Se você gosta desses tópicos, você está no lugar certo. Confere os outros episódios também, beleza? Obrigado de coração a todos que estão apoiando o podcast e até o próximo episódio. Tchau, tchau.